Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E o nosso objetivo hoje vai ser falar sobre o financiamento da educação, prioritariamente nessa primeira etapa da fala sobre o Fundeb, porque o Fundeb ainda é a maior forma de organização de financiamento, e depois nós vamos falar sobre programas complementares, na verdade, suplementares, financiados pelo FNDE, tá? Por que isso? Porque, basicamente, os municípios permanecem financiando a sua educação através dos recursos constitucionais e da formação do Fundeb, e, posteriormente a isso, eles suplementam com os programas da União. Até porque, pela Constituição, a função da União ela é suplementar. A responsabilidade pelo financiamento da educação permanece distribuída entre municípios, Estado e União. Só que a União, ela suplementa, ela não é a principal responsável por esse financiamento, tá bom? Então, acho que isso é importante a gente falar, inclusive agora porque houveram mudanças no Fundeb e que, mesmo que o seu Estado, porventura, consiga alcançar o valor mínimo de aplicação de recursos e, portanto, o Estado não receba mais complementação da União, os municípios, por essa nova regra, se não atingirem o valor mínimo, poderão receber recursos. Então, eu acho que essa é uma das principais mudanças do novo Fundeb que pode interessar aos gestores municipais, porque antes, na regra anterior, na lei de 2007, se o seu Estado alcançasse o valor mínimo por aluno, mesmo que o seu município não alcançasse, o seu município não poderia receber nenhum recurso de complementação. Então, por isso que dessa vez a gente volta a falar do Fundeb para os gestores municipais, né? Sabendo, ciente que hoje em dia, salvo engano, pela última portaria, acho que somente 7 estados brasileiros continuaram a receber complementação da União e a grande maioria dos estados e municípios não. No entanto, houve essa mudança, eu queria deixar isso claro para vocês entenderem por que a gente vai falar de novo aqui de Fundeb. Tá certo? Tá certo. Pessoal, eu acabei de colocar a lista de presença tanto no comentário quanto na descrição e ela já está aberta. Porque eu primeiro coloquei e depois eu fui lá e abri. Pode ir lá que já está aceitando, tá? Manda bala, Flávia. Então vamos lá, querido. Vou de novo compartilhar minha tela. Vou pedir para o Selma que a gente vai se falando pelo WhatsApp. Ok. Caso tenha alguma demanda específica. Só um minutinho que eu estou aqui tentando compartilhar minha tela. Lembrando também, queridos, que esse material que eu produzi, ele foi basicamente feito a partir do material da Undime anterior, né, a nova legislação, e ele foi todo atualizado agora a partir da nova legislação do Fundeb e com informações específicas sobre a cartilha de orientação de preenchimento do censo escolar. Essas duas fontes eu vou deixar direitinho para vocês depois, para que vocês possam consultar. Só um minutinho que não está querendo compartilhar. Share screen. Tô aqui no aguardando. Ah, entendi. É porque a sua conexão tá ruim. Você tá longe do roteador, será? Ou é uma oscilação aí da rede? Vai, travou de novo. O pessoal já está assinando aqui. Já estou recebendo já. Quando vocês assinam aí, eu já recebo aqui, pessoal. Está vindo aqui para mim esse nome. Ih, miou aqui. Vou falar para ela aqui no WhatsApp. O computador dela reiniciou. Ela está reiniciando. Então, vou aguardar ela reiniciar lá para ela continuar. Tinha uma outra pergunta, eu acho, aqui para mim, depois que eu tinha terminado. Essa pergunta aqui, ó. Essas universidades que você colocou fazem essa capacitação município? Essas universidades que eu coloquei, elas têm essa expertise. Agora, se ela vai fazer ou não com o município, depende de o município procurar para fazer algum tipo de acordo. Eu, por exemplo, vou falar da UFSCar, que é onde eu fiz o pós-doutorado, então lá eu conheço um pouco mais, né? Que lá eles fizeram com o município de São Carlos e fizeram com algum outro município que eu não sei qual que é. Eu já vi algumas outras iniciativas assim. Então, veja, se você é um município, se você realmente está interessado nisso, a universidade está interessada em fazer pesquisa aplicada. Porque pesquisa aplicada tem alto valor científico. Então, eles vão oferecer para você para fazer pesquisa. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que ela preste o serviço por meio de uma fundação. Né? A Flávia já está voltando já, tá? Ela só está entrando em outro computador, ela me falou.
Então, por exemplo, você tem várias universidades que têm fundações que podem prestar serviço. Essa prestação de serviço, quando é fundação, como não é uma escola, uma empresa, ela tem algumas facilidades quando a gente fala da 8666, né, a lei de licitação. Então, você consegue fazer um pouco mais fácil esse processo licitatório. Então, vou dar um exemplo. A UFSCar, que é a universidade, a instituição é a universidade, então ela tem lá dentro um laboratório, que é o LAMIE, que é uma fundação. Tem o laboratório que é do LESH, que é o Laboratório de Estudos de Comportamento Humano. Aí tem um monte de laboratório lá, alguns são fundação, e, portanto, eles podem prestar serviço, então o município pode fazer algum tipo de acordo. Aí a Dina falou uma coisa legal. A UFSCar viria para Mato Grosso? Eu não sei, eu não estou mais, já terminei o pós-doc lá, né? E pós-doc também acaba sendo muito distante, porque só pesquisa, você não faz disciplina normalmente, né? Mas eles também podem, qualquer uma dessas, podem prestar esse serviço à distância. Né? Hoje, existem várias formas de treinar profissionais à distância. Eu dei exemplo aqui daquelas diretrizes são a partir da análise de uma série de processos de treinamento de professores que deram certo. Né? Então, um dos itens lá, usar a internet. Então, existe muitas pesquisas que fazem isso à distância. Eu não estou dizendo que eles fazem, eu estou dizendo que eles podem fazer, depende da conversa que tiver, depende do acordo. Né? Em Mato Grosso, eu realmente não sei se tem universidade pública aí que faz, porque tem um pesquisador muito bom nessa área, mas eu acho que ele é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é em Cuiabá, não. Aí eu não conheço, não sei se tem. Tu pode procurar a universidade daí também, talvez tenha, eu que não saiba. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer uma análise muito um pouco mais aprofundada, porque a maioria das pessoas que falam em educação inclusiva, né, educação especial, não fala nada com nada, assim, de prática. Nada. Vocês sabem disso. Ninguém aqui tá vendo, é a primeira coisa que está vendo de educação inclusiva agora. A maioria daqui já tem uma história, já comprou livro, já fez pós, já fez palestra, já participou de palestra, participou de curso, e não tem nada de prática. Esse programa que eu mostrei para vocês, para ensinar um indivíduo a entrar numa brincadeira. Você não vai encontrar uma coisa como essa num livro de educação especial no Brasil, em português. Não tem. Eu nunca vi. Pode ser que tenha, mas nunca vi. E palestras de educação especial é só para dizer que a gente tem que respeitar, que são pessoas iguais e tal. Né? Então, a gente precisa, não é porque uma universidade tem um programa de educação especial que isso vai ter utilidade no município. É preciso que trabalhe com práticas baseadas em evidências. Então, a relação tem que ser clara. Você consegue, quais das 28 práticas baseadas em evidências você consegue formar os meus professores? Você consegue formar? Para planejar para essas práticas? Ou não? Né? Então, a gente tem que ter uma linguagem muito clara. Se tem duas frases que os professores mais falam em saída de formação. Duas. Primeira é assim, isso aí é só teoria. Essa é a frase número 1. E a outra é assim, quero ver fazer isso aí na minha sala. Vem na minha sala fazer isso aí que você está falando. Quero ver. Essas são as top. E os professores estão certos. Porque na maioria dessas avaliações, dessas formações, é só absurdo que é dito. Eu estou na academia, mas eu sou professor de sala. Então eu sei que os caras falam uns negócios que... Tem um livro, até fiz uma análise dele num lugar aí. Num livro que eu vou publicar depois, né? Que a pessoa fala assim, você chega na sala e pergunta, o que vocês querem estudar? Aí os alunos vão falar. Aí eles vão discutir entre eles. Eu quero estudar, eu quero isso, eu quero estudar aquilo. Aí eles vão selecionar. Aí você vai dar uma aula bem geral. Aí você vai, depois que você der uma aula bem geral, você vai dar um monte de atividade, desde para o menino mais severo até para o menino mais que tem mais repertório, né? E aí a sala vai se tornar um laboratório de aprendizagem, debate. E aí todos eles vão apresentar conforme as suas capacidades. Você quer saber o que acontece se você fizer isso? Você fala, pessoal, o que você quer estudar? Aí o outro fala assim, professor, eu quero estudar Free Fire. O outro fala assim, eu não, prefiro Fortnite. Aí eu falo assim, que nada, você é idiota, moleque. Aí daqui a pouco o outro começa a falar do outro agora, daqui a pouco eles começam a sair na pancada e eu tenho que parar ali no meio e falar, não, pelo amor de Deus. E aí, mas vamos imaginar que eles ainda chegassem à conclusão que eles querem estudar um assunto muito erudito. Aí eu daria a aula sobre o tema de um modo geral,
E eu faria assim, gente, olha aqui, tem 10 possibilidades de atividade. E eu faria uma, porque tem aluno com deficiência intelectual, com super dificuldade motora. Então eu faria um que era só fazer um contorno. E eu faria desde a outra que é elaborar uma redação sobre, sei lá, sobre os motivos que levavam os cruzados aí para o Oriente Médio. Você sabe o que os alunos iam fazer? Todos eles iam fazer um desenho bem simplesinho e falar, professor, já terminei, pode fazer o celular? Pode usar o celular, professor? Professor, pode jogar? Pode só assistir vídeo, então? E eles iam ficar 45 minutos me perturbando. Isso que iria acontecer na sala de aula. Qualquer professor sabe disso. Qualquer pessoa que conhece sala de aula sabe disso. É só a pessoa que nunca pisou na sala de aula para achar que ia virar um laboratório de aprendizagem de não sei o que mais. Né? Então, é isso. A literatura e a formação da nossa academia, de um modo geral, está profundamente pseudocientífica. Pode compartilhar a tela, Flávia. Opa! Então, é profundamente anticientífica. E esse é um problema que pervade, né, e que instrui mal, vamos dizer assim, acaba instruindo mal os municípios. E aí deixa eu falar uma coisa importante. Os gestores acabam aderindo, porque não estão em sala de aula, ao discurso dos acadêmicos. E parando de ouvir os professores. Isso é um grande equívoco. Então, a gente precisa ouvir os professores. Claro que não precisa seguir tudo que o professor está falando. Eu também sei dos vícios dos professores. Mas a gente precisa... A mediação disso se resolve quando a gente usa conhecimento científico que tem uma interface prática muito clara. E não o discurso acadêmico, pseudocientífico, que é predominante, hegemônico na nossa academia. Flávia, tá aí? Tá compartilhando, Lucelmo? Tá tudo ok? Sim, tudo ok. Tá ok. Então vamos lá, queridos. Desculpem, tive um probleminha aqui no computador, mas agora já voltamos. Então, a gente vai falar sobre financiamento da educação. Lucelmo, só me diz aí, meu querido, qual é meu teto de hora mesmo, por favor, para eu me programar aqui. Não, tá previsto até 19, mas eu só tenho compromisso 20 horas. Então, manda bala aí. Tá certo. Não tem problema, não. Que esse tema é complexo, eu vou tentar ser o mais concisa possível, o mais didática possível, para que a gente possa abrir para as perguntas. Então, queridos, como eu falei para vocês, a gente vai começar falando sobre o Fundeb, depois a gente vai falar sobre os programas suplementares da União, que eu vou apresentar para vocês, até porque eles têm uma mudança de acordo com o governo que está em vigor. E aí a gente começa falando pelo Fundeb, né, cuja base legal é a emenda constitucional número 53 de 2006, que ela cria o Fundeb, e agora a nova emenda número 108 de 2020, que torna o Fundeb permanente. Inclusive, nós passamos por muitas discussões aí no ano de 2020 sobre se o Fundeb continuaria ou não, e aí tivemos esse avanço significativo, que é não só o Fundeb ter sido renovado, como agora ele se tornar uma política permanente do Estado em relação ao financiamento da educação. Essa emenda ela é complementada pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundeb. Então, para você, gestor, que ainda não teve a oportunidade de fazer a leitura dessa lei, eu recomendo fortemente que vocês possam acessar, tá? Não só porque o Fundeb, não só pela complementação da União, porque nem todos os municípios recebem, mas pela própria organização da possibilidade de financiamento da educação pelos municípios, e até mesmo algumas bases que vocês podem utilizar a partir dessa legislação. A gente tem também, dentro dessa base legal de como se pode fazer o financiamento da educação, né, a Lei 11.738, de 2008, que institui o piso salarial, e o novo Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, de 2014, embora essa tenha sido até um tanto quanto escanteada nos últimos anos, mas está em vigor e deve realmente ser observada por todos os gestores, porque nesse plano você tem todas as metas, na verdade você tem basicamente 20 grandes objetivos da educação como um todo no Brasil, e ela serve de referência para o planejamento. Então, se a gente fosse levar a organização programática legislativa, ou seja, como as leis organizam a gestão pública, nós deveríamos começar pela leitura do Plano Nacional de Educação e pela leitura do Plano Municipal de Educação, além do Plano Estadual também, mas basicamente esses dois, e a partir disso pensar como nós vamos organizar o financiamento público para que a gente possa alcançar aquilo que está nos planos. Então, se o seu município elaborou o Plano Municipal de Educação, recomendo que vocês comecem pela leitura do Plano Municipal para entender sobre como esses recursos devem ser gastos, porque eles devem ser gastos exatamente para cumprir aquilo que está previsto no Plano Municipal de Educação. Se o município não tem plano municipal de educação, nem plano estadual de educação que possa servir de referência, observem o Plano Nacional de Educação para que vocês tenham como prioridade
a implementação de recursos para o alcance dessas metas. Por isso que os planos são tão importantes. Eles, inclusive, são decenais, e vocês vão observar que algumas metas de financiamento, muitas vezes, se atrelam ao cumprimento de metas que estão ou no Plano Nacional de Educação, ou na Lei de Diretrizes e Bases, ou ainda na Constituição Federal. Por isso que é tão importante entender que o financiamento ele não é solto, ele é atrelado ao cumprimento de objetivos. É isso que a gente vai tratar um pouco aqui nessa fala. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês, qual é a missão do dirigente frente à gestão financeira? O que o dirigente ele deve saber? Tá? Primeiro ponto, ele tem que elaborar, implementar e gerir políticas públicas educativas que garantam o desenvolvimento físico, pedagógico, social, econômico, político, cultural de crianças, adolescentes, jovens e adultos como seres ao mesmo tempo únicos e plenos. Essa perspectiva ela é trazida, inclusive, pela União de Dirigentes Municipais de Educação, e por isso que ela está posta aqui para a gente. Então, o gestor também deve ter clareza sobre suas responsabilidades administrativas, políticas e sociais com a causa que abraça, né, ou seja, a causa do gestor público, devendo compreender que a educação é um direito fundamental. Então, esses são alguns aspectos. Além disso, e a gente falou isso no primeiro momento, o gestor público ele tem o dever de conhecer as normas. Aqui eu destaquei algumas, como a Constituição, a Lei Brasileira de Inclusão, que nós falamos agora há pouco, a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras políticas e programas, projetos educativos nas esferas municipais, estaduais e federais. Então, o dirigente municipal, ele deve focar suas ações na busca permanente da redução das desigualdades sociais e no alcance da equidade. Então, basicamente, você tem esses três pilares que são indicativos de como deve ser a missão do dirigente frente à gestão financeira. Então, a gente toma por base isso para poder dar continuidade aqui na nossa fala sobre financiamento. E a gente começa a discutir agora sobre principais fontes de financiamento da educação. A primeira, de maior destaque, certamente, é a que está prevista na Constituição, lá no artigo 212, que identifica que a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, basicamente, pessoal, a fonte de financiamento maior para a educação é essa que está prevista na nossa Constituição e é com ela que nós devemos prioritariamente nos preocupar. Então, você, gestor, que quer saber quanto você tem que, no mínimo, aplicar no seu município, você deve pegar lá a sua renda tributária, verificar o que tem de impostos, né, que não se confundem, porque a gente tem as taxas, a gente tem as contribuições de melhoria, enfim, você tem que verificar quais são os impostos que foram recolhidos no município, e desses impostos que foram recolhidos, você tem que estar 25% obrigatoriamente para o desenvolvimento da educação. É claro que isso não é a única fonte de custeio, no entanto, do ponto de vista constitucional do artigo 212, ela é a fonte maior, é a primeira fonte de financiamento que vocês vão ter. Então, essa daí, como eu disse para vocês, vocês vão conseguir encontrá-la a partir do levantamento técnico que vocês fizerem junto à questão orçamentária, como é que está a arrecadação tributária no seu município. E daí já começam as desigualdades, né, queridos? Porque basta a gente pensar as desigualdades que existem, por exemplo, em um dos tributos que são próprios do município, né, pela Constituição, também pelo Código Tributário, que é o Imposto sobre Serviços, o ISS. Então, obviamente que você vai ter um grau de contribuição do ISS no município mais desenvolvido e um grau diferenciado no município que, de repente, não tem a sua economia tão desenvolvida. E isso, obviamente, vai ter impacto aqui nas receitas resultantes para o financiamento. E isso já demonstra para a gente por que existe tanta disparidade nos sistemas educativos no Brasil como um todo, porque o próprio sistema de financiamento não faz isso com que isso seja de toda forma igualitária, e por isso que lá na frente, lembrando que a Constituição é de 88, né, na 97 a gente vai começar a ter a questão dos fundos como um mecanismo de redistribuição. Então, a gente vai falar agora, peço desculpa um pouquinho pelo cansaço, porque eu tive Covid no ano passado, e eu estou com uma barriguinha de 8 meses de gravidez, e hoje eu ainda sinto um pouquinho das sequelas da respiração. Graças a Deus, o nosso amigo Luciano ficou 100%, mas eu ainda fiquei. Até hoje eu ainda tenho uma pequena sequela do cansaço respiratório. Então, vamos lá. A LDP, ok, se eu entendi qual é a responsabilidade do gestor, entendi qual é a fonte maior de financiamento, como é que eu devo gastar esse dinheiro? Eu queria só fazer uma recapitulação aqui da LDB, que ela fala da organização da educação escolar. Então, a gente tem basicamente a educação escolar prevista como obrigatória de 4 a 17 anos,
tá? Dividida entre pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E lá na legislação, né, na LDB, a gente tem que a educação infantil gratuita de crianças até 5 anos de idade. A gente já vai falar que houve uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na LDB ainda está dessa forma. Prevê também o atendimento educacional especializado, já indicando quem é o público-alvo do AE, né? São educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Muitas pessoas me perguntam, Flávia, transtornos globais de desenvolvimento é a mesma coisa que autismo? Se nós levarmos em consideração o DSM-5, sim, porque eles consideraram que todos os transtornos globais de desenvolvimento, síndrome de Asperger, passam a ser classificados como autismo. Mas, de qualquer forma, as pessoas com autismo podem também ser classificadas no censo como educandos com deficiência, porque a Lei 12.764 de 2012, que talvez muitos de vocês conheçam como Lei Berenice Piana, definiu que as pessoas com autismo são consideradas pessoas com deficiência para todos os fins legais. Então, para fins de recebimento de recursos, na hora de vocês fazerem a identificação daquele aluno que é pessoa com autismo, vocês podem classificá-los ou como educandos com deficiência ou com educandos com transtornos globais de desenvolvimento, porque essa ainda é a caixinha que vocês vão encontrar lá no censo. Em qualquer um dos dois casos, vocês têm condições de receber a segunda matrícula por conta do censo, né, que é realizado e da redistribuição de recursos, tá certo? O acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio, que é a situação do EJA, para aqueles que não concluíram na idade própria, e o atendimento em todas as modalidades da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Nós vamos falar um pouco desses programas mais lá na frente, exatamente abordando como é que esses programas suplementares da União eles funcionam, mas basicamente é assim que a LDB organiza a educação básica, e por isso que vocês veem isso na realidade de vocês lá no município dessa maneira. Os municípios basicamente atuam no ensino fundamental, na educação infantil, e aí isso aí também está lá no artigo 211 da Constituição Federal, os estados e Distrito Federal basicamente no ensino fundamental e ensino médio. A base do financiamento, ainda voltando para esse tema, né? Você tem, como eu já falei, a vinculação obrigatória dos impostos, 18% para a União e 25% para os estados. A repartição de recursos via fundos, que primeiro foi o Fundeb, que vigorou de 97 a 2006, e agora o Fundeb, que foi de 2007 até o presente momento. E a política dos fundos não alterou o papel da União, que continua sendo suplementar aos recursos existentes nos estados e municípios. Por que isso é importante? Alguns municípios, eles sobrevivem de repasses, basicamente, principalmente aqueles municípios que têm uma condição de arrecadação tributária muito baixa. Então, eles vivem, basicamente, desses recursos. Mas isso não é, do ponto de vista técnico, essa não é a prioridade. A gente tem que sempre lembrar que, embora o sistema tributário brasileiro ele seja pautado exatamente nesse critério redistributivo, a principal base de financiamento deveria ser a arrecadação tributária própria da União e dos municípios. Só que isso nem sempre ocorre, né? Por isso que se discute tanto no Brasil a necessidade de uma reforma tributária, e muitos municípios, né? Talvez você, gestor que esteja me ouvindo aqui, que tenha uma dificuldade no seu município, vai perceber que, basicamente, as fontes de financiamento do seu processo educativo no seu município são decorrentes de suplementação da União, de programas de suplementação ou ainda de repasses através de fundos. Então, é importante que vocês percebam que não existe só o Fundeb como fonte de financiamento, nem só os programas de suplementação, mas, basicamente, muitos municípios se socorrem desse sistema redistributivo para conseguir organizar o seu sistema educacional. E aí, quem é o público-alvo do financiamento da educação básica, tá? Até em outubro de 2009, quando foi aprovada a emenda número 59, você tinha o ensino obrigatório na pré-escola de 4 anos até jovens de 17 anos. Só que, quero fazer um aditivo aqui. Nós tivemos uma lei chamada 13.306 de 2016, que prevê no artigo 54, que na verdade, essa lei ela mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que passou a ter a seguinte redação: é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, aí no inciso 4º, atendimento em creches pré-escola de crianças de 0 a 5 anos de idade. É importante que vocês entendam. A gente tem a Constituição dizendo que o ensino obrigatório é de 4 a 17, mas nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente garantindo
dentro desse sistema de proteção integral, dentro da ideia do princípio do melhor interesse da criança, a questão do atendimento em creches e pré-escola de 0 a 5 anos de idade. O que isso tem de impacto para vocês do município? Para os gestores dos municípios, né? Alguns municípios estão já fazendo a implementação dessa legislação da 13.306, já prevendo toda a abertura de creches e pré-escolas para atender esse público, que é muito positivo. A gente sabe que quanto mais cedo a gente consegue ter que as crianças acessem uma educação de qualidade, muito melhor será o desenvolvimento dela durante todo o seu percurso acadêmico. E alguns municípios ainda não, estão apenas cumprindo aquilo que está na Constituição, baseados na emenda número 59. De toda forma, é importante, lembrem lá da gestão de risco, que eu falei na primeira palestra, né, da importância de conhecer as leis, para que a gente possa entender, enquanto gestor, a nossa tomada de decisões e pensar de que maneira a gente, ao tomar uma decisão, pode estar correndo mais ou menos riscos. Com base na Lei 13.306, que muitos municípios estão sendo obrigados a criar creches ou garantir vaga, ou até mesmo pagar a vaga da criança numa creche ou numa pré-escola particular, porque o Ministério Público e a Defensoria Pública entendem que essa Lei 13.306 ampliou, e realmente ampliou, o direito de acesso à educação. Então, na prática, se você, gestor, não está garantindo o acesso à pré-escola e à creche de crianças de 0 a 5 anos de idade, saiba que, muito possivelmente, se essa família recorrer ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, ela certamente irá ganhar em sede de liminar e depois, em sentença final, o direito de estudar, tá bom? Então, é importante falar isso e que isso se reverbere, por exemplo, no planejamento e na questão orçamentária. Como eu disse para vocês, muitas pessoas não sabem exatamente disso, porque não está na emenda constitucional número 59, mas foi uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente que impactou sobre essa reorganização do público-alvo do financiamento da educação básica. E aí, queridos, eu vou falar agora um pouco sobre o Fundeb, né? Um fundo muito conhecido por todos vocês. Então, o Fundeb é formado por 27 fundos, são 26 fundos estaduais e um do Distrito Federal, que são compostos basicamente por contribuições dos estados e dos municípios. Então, imaginem, digamos assim, uma cesta ou um cofrinho, em que o estado e os municípios vão colocando aquele dinheiro naquele cofrinho, e aí, no final de cada ano, eles quebram aquele cofrinho, e aí eles pegam aquele valor e dividem pelo número de pessoas que estão matriculadas, né, dependendo do nível. Vamos dizer que ao dividir aquele valor, você chegou ao valor de R$3.000. Em paralelo a isso, a União, ela libera uma portaria feita pelo Ministério, uma portaria conjunta, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Economia, definindo qual é o valor anual, né, o valor do custo aluno daquele ano. E vamos dizer que ela definiu que o valor do custo aluno para o ano de 2021 seja de R$3.100. Quando você dividiu lá o seu cofrinho, você chegou ao valor de R$3.000 por aluno. Ou seja, ficou faltando R$100 por aluno para você chegar no valor da portaria. O que a União faz? Ela vai lá e vai complementar aquele valor até chegar no valor de R$3.100. Mas vamos dizer que seu município é rico, seu estado é rico, quando você quebrou o cofrinho, o valor que se chegou foi a 3.500. Nesse caso, vai haver a redistribuição de todo aquele valor para os municípios e para os alunos do estado, no entanto, não vai haver a complementação da União, tá certo? Então, por isso que é importante a gente entender como é que funciona esse Fundeb e como funciona a complementação da União, e saber que muitos municípios não recebem complementação da União, embora utilizem a ideia do Fundeb. Então, a União, ela complementa os recursos dos fundos quando não alcança um valor capaz de garantir uma educação básica de qualidade mínima. É importante também definir que, até antes da nova legislação do Fundeb, se trabalhava muito com o valor do custo aluno ano. E agora a gente está trabalhando com o valor do custo aluno qualidade, cujo objetivo deve ser, nos próximos meses, aí eu creio que vai ser regulamentado pelo MEC, que critérios serão levados em consideração nesse custo aluno qualidade, como vai ser. Recomendo que vocês possam acessar, quem tiver interesse, né, de já pensar em como executar isso, tanto do custo aluno qualidade quanto do custo aluno qualidade inicial. Vocês têm a campanha do Todos pela Educação, não é do Todos pela Educação, é do Daniel Cara, não vou me lembrar agora o nome, mas eles fazem todo esse trabalho de levantamento sobre como é que deve se dar esse financiamento e quais são os critérios que devem ser levados em consideração para que você alcance essa qualidade inicial da educação básica. Então, os gestores que tenham interesse,
saber um pouco mais. Eles fazem todo um trabalho, inclusive, descrevendo o que deve ter naquela escola, qual o número de alunos, se tem que ter biblioteca, se tem que ter sala de computação, enfim, e quanto isso custaria. Então, a tendência é que o Estado, né, falo da União, passe a considerar esse custo aluno qualidade inicial, esse custo aluno qualidade, e defina o que vai ser um custo aluno de qualidade, ou seja, qual vai ser o parâmetro mínimo para que aquela educação ela realmente ocorra de uma forma qualitativa. Como fundamentos legais, a gente já citou, né, a emenda constitucional número 53 e a emenda constitucional número 108, além da lei 14.113 de 2020, e quero acrescentar também uma portaria razoavelmente recente, número 4, de 30 de dezembro de 2020, que vai estabelecer os parâmetros operacionais do Fundeb para o primeiro trimestre do exercício de 2021. É importante destacar também que nessa mudança da nova lei do Fundeb, a gente tem uma contrapartida, está até com uma separação ali equivocada, a contrapartida da União sobe de 12% em 2021 e vai aumentando aos poucos até chegar a 23% em 2026. Então, o novo Fundeb ele prevê um modelo híbrido, que também leva em conta a situação de cada município para os cálculos e os repasses. Então, acho que esse é um grande diferencial que vale a pena você, gestor municipal, que talvez esteja aí acostumado há alguns anos, não se atentar muito para a complementação da União, porque talvez seu município talvez nunca tenha recebido complementação da União, ou tenha recebido e depois tenha parado por conta dessa forma de cálculo que eu falei para vocês no início. Mas é importante que vocês saibam que agora, com essa nova mudança, pode ser que alguns municípios voltem a poder receber a complementação do Fundeb. E aí, como é que ficaram esses critérios, então, de contribuição do governo federal, tá? Então, como é que ele vai chegar a esse 2020, a 23% em 2026? Então, é um bom recurso, só para vocês terem um parâmetro. Hoje, a complementação da União chega a 10%, ela vai dobrar até 26%, até 2026. Então, é uma fonte de financiamento interessante. Então, eles vão ter uma divisão de pontos, tá? 10 pontos percentuais vão seguir as regras atuais de distribuição, né? Os estados mais pobres recebem o complemento da União para atingir aquele padrão mínimo, foi aquilo que eu acabei de explicar, né? Sai uma portaria dizendo que, digamos, que o valor em média seja de 3.100, quem não alcançou esse 3.100 vai receber essa complementação. Esses ainda são um número menor de estados que recebem. 10,5 pontos percentuais vão ser distribuídos para redes públicas de ensino municipal, estadual ou distrital, que não atingirem o valor anual total por aluno, parâmetro de distribuição criado com base na capacidade de financiamento das redes de ensino. Opa, como eu disse para vocês, aqui é a mudança. No antigo Fundeb, se o seu estado alcançasse o valor do valor mínimo por aluno mais o município, não haveria essa complementação, tá? Agora a gente vai voltar, pelo menos o que se apresenta na legislação, essa possibilidade do retorno. Flávio, isso já está acontecendo? Não, porque lembrem que a gente faz o cálculo do Fundeb com base no número de alunos matriculados no ano anterior. E para esse primeiro trimestre, segundo os cálculos que foram feitos lá na portaria que eu acabei de citar, vou até colocar aqui a portaria interministerial número 4, a gente ainda não tem esse novo cálculo redistribuindo para as redes municipais, tá certo? Provavelmente isso vai entrar em vigor em 2022. Flávia, vocês já sabem como é que vai dar certo esse cálculo? Não, pessoal. Infelizmente, a gente ainda tem tido algumas dificuldades e eu preciso compartilhar isso com vocês. As constantes mudanças políticas no próprio Ministério da Educação e das equipes gestoras do Ministério da Educação tem feito com que não seja tão clara a compreensão de como vai ficar exatamente o financiamento do Fundeb para os próximos anos. Foi muito positivo que a gente tenha conseguido que ele se torne permanente. Essas modificações que eu estou apresentando para vocês estão previstas na legislação e, inclusive, na cartilha, que eu recomendo que vocês acessem, é uma cartilha do governo federal, foi lançada esse ano, agora em 2021, ou finalzinho do ano passado, que explica como é que vai ser esse novo financiamento, mas nós ainda não sabemos na prática, né, como vai cair esse dinheiro aí no recurso do município. Se vai ser em conta única, como é que vai ser? Porque antigamente você tinha um escalonamento dessa redistribuição de recursos. Então, ele vinha para o Estado e o Estado repassava para os municípios, porque não havia transferência direta para o município. Então, nós não sabemos ainda exatamente como vai ficar essa redistribuição a partir desses pontos. Mas a gente vai acompanhando e sempre que possível vamos estar atualizando vocês através das redes sociais, enfim, artigos científicos, lives,
para que vocês possam entender também junto com a gente, com certeza até ouvir vocês que estão aí na ponta, que estão nas secretarias, que são as primeiras pessoas que certamente vão ter contato com essas mudanças. E 2,5 pontos percentuais da complementação virão com base no valor anual por aluno, que serão distribuídos de acordo com o cumprimento de condicionalidades e evolução dos indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria de aprendizagem com redução das desigualdades. Então, essa já tem uma definição prévia na legislação, tá? Na lei que eu acabei de falar para vocês, que é agora de 2020, falando quais são esses critérios, digamos assim, qualitativos, para vocês poderem entender como é que vai ser. Lembrando que, inclusive, esses valores, eles vão chegar e eles não vão ser escalonados. Não vai ser logo que nós vamos chegar nesses 23% aqui, né? Que se vocês somarem esses pontos, vai dar 23%. Esse valor de 23%, ele chega lá em 2026. Então, vai ter um tempo aí de preparo para os municípios poderem acessar esses recursos. Então, como é que vocês têm que observar aí se vocês vão ter chances de receberem esses recursos ou não? Verifiquem se o valor aluno que o município de vocês está utilizando, ele está acima ou abaixo das últimas portarias interministeriais que estão tendo, tá? Se vocês estiverem abaixo, mesmo que o estado em que vocês estejam vinculados esteja ultrapassando o valor do Fundeb, do custo aluno que está previsto no Fundeb, provavelmente vocês poderão entrar aqui nessas regras para passarem a receber recursos, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar claro aqui para vocês, que sim, vai ter a possibilidade agora de uma nova fonte de custeio, né, para os municípios que, porventura, não recebiam. Isso também é importante, queridos, dada a situação financeira que muitos estados estão enfrentando em decorrência, inclusive, da pandemia. Se antes alguns estados conseguiam alcançar esse valor custo-aluno por ter uma boa arrecadação tributária, enfim, pode ser que nos próximos anos isso não se mantenha. Provavelmente isso também vai ser acompanhado pela portaria, não quero também criar falsas ilusões aqui. O Ministério da Economia, essa portaria que eu falei para vocês, interministerial, que define o valor do custo-aluno, ela leva em consideração a arrecadação tributária do governo federal, tá? E a situação econômica do país. Por isso que, por exemplo, você tem lá uma definição de valor custo-aluno em torno de 3 a 3.500, que daria R$350 por mês, o que está muito aquém de uma escola de qualidade, né? Se você for numa escola particular e você for utilizar esse recurso, você muito dificilmente consegue pagar uma escola de qualidade para o seu filho. Então, né, a gente percebe isso. Então, se o Estado brasileiro manter esse padrão, elevando como vem sido feito nos últimos anos, em que cada ano é aumentado um pouquinho esse valor de repasse, ok, vai ser muito positivo, mesmo os municípios que estejam numa situação financeira mais difícil, muito possivelmente poderão receber essa complementação por esses critérios que eu falei agora. No entanto, se o Ministério da Economia resolver não aumentar esse valor, muito pelo contrário, reduzi-lo, considerando essa dificuldade de arrecadação de recursos em decorrência do país estar em crise, pode ser que a gente não consiga que os municípios recebam esses recursos, tá certo? Eu sei que pode parecer um pouco complexo para algumas pessoas, talvez eu tenha, como eu disse, talvez eu tenha muitos gestores aqui que estão muito habituados a trabalhar com essa parte de financiamento, mas é importante que vocês saibam dessas mudanças e que vocês possam, inclusive, aprofundar esses estudos para entender um pouco mais essa questão do financiamento a partir do novo Fundeb. Então, aqui, ó, eles trazem também um pouco dos pontos que vão ser considerados, né, para poder você receber esses 2,5 pontos percentuais, né, são mais recursos. Então, basicamente, quem tiver melhores indicadores de qualidade, automaticamente terá a chance de receber mais recursos. Então, o que eles levam em consideração? Que vocês já podem começar a implementar nos seus municípios, independente do financiamento ou não. Muito do que a gente vai falar aqui, pessoal, de financiamento e de diretriz de recurso, talvez não se apliquem a todos os municípios. Como eu disse, nem são todos os municípios que vão conseguir receber a complementação da União. E aí você vai dizer assim, poxa, Flávia, então por que você está falando sobre isso? Porque eu volto a dizer, tem alguns direcionamentos que a legislação dá que são positivos para que você, gestor, possa buscar uma melhor gestão pública, tá, para o seu município. Esses indicadores de melhoria, por exemplo, que estão previstos na nova legislação do Fundeb, podem ser critérios que vocês podem utilizar independente ou não do recebimento de recursos, porque ela foi baseada numa equipe técnica que discutiu isso, passou pelo Congresso Nacional, foi discutido lá também, então são parâmetros que realmente você tem uma base técnica, você tem uma base de suporte político que demonstram que isso é positivo para a educação.
Então, algum desses parâmetros, né? A questão de mérito e desempenho para provimento no cargo de gestor escolar. Então, se o teu município utiliza parâmetros técnicos de mérito e desempenho para definir quem serão os gestores, isso é algo que vai contar positivamente para você ter a chance de receber mais recursos da União. Se você tem a participação de pelo menos 80% dos estudantes em avaliações de educação básica, isso também vai ser pontuado. Então, avaliação de educação básica, leia-se, né, Prova Brasil, Provinha Brasil, enfim. Redução das desigualdades socioeconômicas e raciais na educação, medidas em exame de avaliação. Então, se o seu município tem políticas de redução de desigualdades socioeconômicas e raciais na educação, você tem a chance de receber maiores recursos. Referenciais curriculares alinhados à BNCC. Mais uma vez, como é que isso daqui vai ser analisado? Provavelmente através, por exemplo, do Plano Municipal de Educação, de programas de capacitação e elaboração de projetos políticos pedagógicos. Lembrem que lá no começo eu falei isso também, né? A questão também do repasse de 10% do ICMS que cabe a cada município, com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem do aumento da equidade segundo o nível socioeconômico dos estudantes. Então, aqui, novamente, basicamente, vai ser provavelmente medido pelo IDEB e por outros mecanismos de avaliação de desempenho da educação básica. O que eu quero deixar claro para vocês, queridos, é que mesmo que o município de vocês tenha uma arrecadação muito boa e que vocês tenham ciência de que vocês muito possivelmente não precisarão acessar a complementação da União, ainda assim eu quero reforçar que é importante que vocês leiam a legislação do Fundeb, porque ela traz parâmetros de qualidade para a educação que são importantes que o seu município faça a implementação, tá certo? Aqui a gente tem um pequeno desenho proveniente da Cartilha Nacional de Orientações para o Fundeb, falando um pouco sobre como deve ser esse valor, né, o valor anual por aluno, como é que ele vai ser feito o cálculo, como eu falei agora há pouco. E esse valor de atribuição por aluno, ele é um dos institutos inovadores na nova lei do Fundeb. Anteriormente, se o município não atingisse o mínimo nacional, mas seu estado tivesse atingido, o município não receberia a complementação da União. Agora, se após a complementação do Fundo Estadual Distrital, a rede de ensino municipal não atinge o mínimo, ela recebe a complementação do VAT. A complementação do VAT representará as receitas do fundo e demais disponibilidades vinculadas à educação, realizadas nos 2 exercícios financeiros anteriores ao de referência. Tá? E aí ele explica como é que vai ser esse processo de redistribuição. Isto aqui, queridos, está não só na lei que regulamentou o Fundeb, mas também na cartilha da União sobre esse tema. Por isso que eu falei que é algo inovador e que é muito importante que os municípios estejam atentos a essas modificações, inclusive para verificarem se poderão ter direitos a esse recebimento ou não, e até mesmo cobrar, enfim, ficar acompanhando isso, uma vez que, como eu disse, é uma inovação que não existia antes, e como toda inovação na gestão pública, dadas as dimensões continentais do Brasil, é preciso que a gente esteja acompanhando para saber em que medida ela chega a todos os municípios, ou não. A gente tem aqui também, né, como vocês podem ver, algumas das modalidades que podem receberem o repasse do Fundeb, né? Essa aqui muitos de vocês já devem ter acesso, além, lógico, aqui da educação especial, educação escolar indígena e também quilombola. Vou passar porque é só mesmo para que vocês, depois, quando recebam esse material, possam seguir essa linha de condução de estudo. E aqui a gente tem a composição do Fundeb também, né? Aqui esse desenho, na verdade, é o mesmo do que está do lado, só que aqui você tem só as siglas e ali você tem a descrição de cada um dos tributos, tá bom? Então, ICMS, Fundo de Participação dos Estados, o Imposto de Transmissão Causas a Mortes e doações de qualquer bens ou direitos, enfim, PVA. Então, são todos esses tributos aqui, são todos esses impostos que fazem parte da complementação do Fundeb, além da complementação da União, desde que, claro, o seu município ou o seu estado tenha essa situação que eu acabei de falar, que ao ser aberto esse fundo composto pelo estado e pelo município, se chega à identificação de que aqueles valores não foram suficientes para chegar ao custo aluno mínimo de qualidade que é definido pela União através de uma portaria interministerial. A utilização desses recursos, tá? 100% dos recursos do Fundeb tem que ir para a educação básica pública. A gente tem, no mínimo, 70%, isso foi outra mudança, que acho que é importante definir para vocês também.
a gente não, na legislação anterior, de 2007, nós tínhamos um percentual diferente, nós tínhamos 60% para a remuneração dos profissionais do magistério e 40% para as outras ações de desenvolvimento da educação, manutenção e desenvolvimento da educação. Com o novo Fundeb, nós temos 70% de remuneração dos profissionais e 30% para outras ações da manutenção e desenvolvimento da educação, tá certo? A gente vai já falar daqui a pouco quem pode ser remunerado e quais são essas outras ações. As outras ações que vocês estão prevendo, que a gente está vendo aqui nos artigos 70 e 71, permanecem nessa definição, tá? Na Lei 9394 de 96, que é a LDB, e a remuneração dos profissionais a gente vai encontrar também lá na LDB, mas descrita de uma forma mais específica na cartilha de orientação do governo federal. Então, é importante também saber que os recursos que serão recebidos têm que ser gastos no mesmo exercício financeiro, salvo que 5% desse saldo pode ser aplicado até o primeiro trimestre do exercício seguinte. A gente teve uma portaria de 30 de dezembro de 2020, sim, as portarias de definição normalmente saem no finalzinho do ano, às vezes acontece de sair só no ano que vem, e ela definiu quais são os valores e quem são os estados. Então, a gente teve aqui quem recebeu esse primeiro trimestre de 2021 os recursos foi Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão e Paraíba. Então, esses estados, eles receberam complementação. Volto a dizer para vocês, ainda não está bem definido como isso vai ficar para 2022, em que, em tese, já entraria a possibilidade de complementação para os municípios, não naquele valor de 23%, porque ele é escalonado. Ele vai subir de 10% para 13%, e depois, percentualmente, ele vai crescendo até chegar em 2026 em 23%. Então, é importante que vocês acompanhem essa parte para verificar especialmente como vai se dar esse cálculo de recursos. A gente sabe que, por conta da pandemia, essas questões orçamentárias estão bem complexas, porque a gente tem o tempo todo o governo federal solicitando a abertura de créditos suplementares ou a aprovação de orçamentos de guerra que paralisam a execução do orçamento aprovado junto ao Senado, junto à Câmara Federal. Então, a gente roda um orçamento diferenciado. Então, isso tem impactado também essa questão da definição dos financiamentos, mas eu recomendo que os gestores do município que atuem nesse campo fiquem atentos para essas modificações do Fundeb, através, inclusive, da Undime, da UNCME, que tem um trabalho de acompanhar e de estar o tempo todo reproduzindo matérias que falem sobre esse tema. A gente tem aqui, inclusive eu quero destacar para vocês uma coisa interessante. Na legislação de 2007, você tinha muito claramente definido, salvo engano, no artigo 22, que deveria ser disposto 60% dos recursos para a remuneração dos profissionais do magistério. Na nova legislação, a gente não encontra isso, mas a gente encontra essa questão dos 70% previstos na cartilha de orientação da União, tá? Então, por isso que ela está aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês esse conteúdo também da cartilha. Mas você que vai assistindo no computador, pode jogar aí no Google nova cartilha do Fundeb, que você vai conseguir encontrar, inclusive com esse gráfico, tudo direitinho. Então, uma outra mudança do Fundeb, né, que pode ter impacto para os municípios, especialmente para aqueles que já recebem o recurso e também para aqueles que podem vir a receber por conta dessas mudanças que eu falei. Então, você tem uma parcela mínima destinada à remuneração, 60% dos recursos eram destinados à remuneração de profissionais do magistério, e agora, com a nova legislação, você tem 70% dos recursos que podem ser destinados aos profissionais da educação, tá? Então, essas 70% abrange profissionais da educação básica e não somente aquele que exerce o magistério. Isso é importante para a educação especial porque alguns municípios criaram a figura do professor auxiliar, enfim, de outros profissionais que podem auxiliar nesse processo de aprendizagem do aluno da educação especial, né? Seja autista, pessoa com deficiência, enfim. E aí, o entendimento que a gente tem até o momento é que, como esses profissionais se encaixariam como profissionais de educação básica, lógico, inclusive se na própria legislação que criou esses cargos tiver identificado essa questão de que eles compõem a rede de profissionais de educação básica do município, esses profissionais poderão sim ser remunerados com os recursos da nova lei do Fundeb. Então, isso é importante porque traz uma nova fonte de financiamento para o pagamento desses profissionais, tá? Importante destacar um ponto. Até então, como é que se entendia a remuneração
de alguns profissionais, por exemplo, nutricionista, fonoaudiólogo, assistentes sociais. Alguns tribunais de contas do estado e do município, nos estados e municípios que têm tribunal de contas, entendiam que esses recursos deviam ser pagos dos 40% que sobravam para manutenção e desenvolvimento da educação, tá certo? E alguns tribunais, né, de contas dos municípios e dos estados entendiam que não poderia ser pago com recursos do Fundeb, tá certo? Mas não entendiam que esses profissionais eram profissionais da área do magistério, então não poderiam ser repagos com esses recursos que eram destinados exclusivamente a profissionais do magistério. Com esta mudança, né, e também com uma orientação que tem no caderno de orientações do censo escolar, se esses profissionais de fono, TO, psicólogo atuarem diretamente no chão da escola, ou seja, atuando no atendimento desses alunos, eles poderão ser pagos com recursos do Fundeb. Então, isso é importante que vocês fiquem atentos, eu vou trazer daqui a pouco mais informações sobre isso, porque a gente ganha a chance de ter mais recursos, inclusive para a educação especial, e para conseguir financiar esses professores, especialmente no campo do autismo, porque a gente sabe que a gente tem na Lei 12.764 a garantia de uma figura chamada apoio especializado quando necessário. E muitas vezes os municípios não fazem a contratação desse profissional porque não tem recursos para fazer isso. E nesse entendimento, né, eles poderão, dependendo da forma com que isso for regulamentado no município, porque infelizmente nós não temos uma regulamentação no Brasil sobre o que é esse profissional do apoio escolar, então acaba, como eu falei, igual a Cipiteia, né, cada município está contratando de uma forma diferente, então tem gente que está contratando estagiário, tem município que está criando a figura do professor auxiliar, tem município que está contratando professores com especialização na área, enfim. Importante que você olhe como o seu município está lidando com esse caso e verifique se, a partir da forma que vocês estão planejando e da forma que vocês estão contratando esse profissional, se seria possível encaixá-lo como um profissional da educação básica, porque, se for possível, houve um aumento de 10% do custeio do Fundeb para o pagamento desses profissionais, e essa legislação já entra em vigor agora nos próximos anos. Aqui a gente tem uma orientação também lá da cartilha, tá? Que ela vem definindo o que são os profissionais de educação básica. Então, ela diz aí, ó, de acordo com a 9394, que é a LDB, né? No artigo 61, incisos 1 a 5º, quem são esses profissionais? Então, são os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil nos ensinos fundamentais e médio, trabalhadores em educação portadores do diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção ou orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. O terceiro, trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. No quarto, profissionais com notório saber. E no quinto, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica de acordo com o Conselho Nacional de Educação. E a gente tem uma outra lei de 2019, que é a 13.935, que diz que profissionais de educação básica são aqueles que prestam serviço de psicologia, serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Aqui, pessoal, eu acho que tem uma coisa muito importante para você que é gestor. Lembra que eu falei para vocês? Voltando aqui, ó. Antes eu só podia pagar profissionais do magistério, agora eu posso pagar profissionais da educação básica. Portanto, as equipes multidisciplinar, a partir do novo Fundeb, poderão ser pagas com recursos dos 70%. Aqui era que a gente tinha o calo, tá, pessoal? Tinha muitos, a lei é de 2019, alguns municípios pagavam com recursos do Fundeb, classificando como manutenção e desenvolvimento da educação, e outros municípios não efetuavam o pagamento dessas equipes através desses recursos, com receio de terem as suas despesas glossadas quando fossem para a CGU ou quando fossem para os tribunais de contas. No caso do município de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, seja em relação ao TCM ou ao TCE, façam uma consulta, tá certo? Mas pela nova lei do Fundeb, isso fica muito claro que os 70% agora serão para remunerar profissionais da educação básica. Deu para todo mundo, espero que esteja todo mundo compreendendo, né? Falar de financiamento é um tema um pouco complexo, principalmente quando a gente tem uma lei tão recente, em um momento que o país está passando por uma dificuldade de pandemia, então até a estruturação dessas normas, ela está um pouco, digamos assim, escanteada ante todas essas situações que estão sendo
passadas pelo país, somada, como eu disse a vocês, com uma intensa modificação que está havendo de gestão no MEC, que, claro, isso tem profundos impactos aí na forma com que essa legislação está sendo efetivada, está sendo organizada de fato. Mas eu quero deixar para vocês como fonte, inclusive este painel que eu estou mostrando, ele é proveniente da nova cartilha de financiamento do Fundeb. Então, as informações que eu estou trazendo aqui para vocês, elas são provenientes de um documento oficial do governo federal lançado recentemente e que identificam que esses profissionais da equipe multi poderão ser pagos com os recursos de 70% do que for recebido do Fundeb. A gente vai falar agora sobre a aplicação dos 30%, que é para a questão da manutenção e do desenvolvimento. Luciano, querido, me dê um feedback aqui, que você não me mandou nenhuma mensagem ainda, se as pessoas estão conseguindo acompanhar, se está tudo ok, se está atendendo o que as pessoas esperam, né, de informações. E, por favor, vá registrando também as dúvidas, caso elas surjam. Então, pessoal, vamos lá. Claro, agora, tudo tranquilo, tudo show de bola. A galera está acompanhando aqui, eu também estou acompanhando aqui em frente. Tá? Eu acho que tá, tem algumas perguntas aqui já, mas aí quando você terminar, eu passo as perguntas. São perguntas bem específicas do município, acho que são boas. E aí depois, quando você terminar, eu ponho. Tá certo? Bom, obrigada, querido. É melhor. Você tá no silêncio, eu fico, meu Deus, será que o pessoal tá me ouvindo? Se eu cair, se tá tudo ok, que eu só tô com a minha tela aqui do PowerPoint. Tá tudo ok, pode mandar bala. Então, vamos lá, pessoal. Então, voltando, tá? A gente vai trabalhar aqui já com a nova legislação. Então, 70% para profissionais de educação básica e não só mais do magistério, e 30% para manutenção e desenvolvimento da educação. Para vocês terem um comparativo, antes era 60-40. Então, agora a gente vai poder trabalhar com 30% do Fundeb, que poderão ser gastos com manutenção e desenvolvimento da educação, que está previsto lá no artigo 70 e 71 da LDB. Isso não mudou, tá, pessoal? O artigo 70 e 71 continuam dizendo com o que você vai poder gastar esses 30% para chegar aos 100% do fundo. Então, no artigo 70, vocês vão encontrar com o que vocês podem gastar esse fundo, né? Então, vocês vão poder gastar com remuneração e aperfeiçoamento dos docentes e demais profissionais da educação. Aqui, um grande pulo do gato para a educação especial, pessoal. As condições da educação especial, realmente elas necessitam o tempo todo de capacitação de servidores, de profissionais docentes, enfim, de demais profissionais da educação. E muitos municípios não sabem como vão fazer isso. Então, eu recomendo que o município olhe com carinho esses recursos do Fundeb e ele possa pensar que 30% desses recursos podem ser utilizados nesse programa de financiamento. Então, a gente já está apontando aqui uma primeira fonte de custeio para que vocês possam capacitar os seus servidores, capacitar os seus professores, demais profissionais de educação, principalmente profissionais da gestão. Eu acho que eu e o Luciano, a gente está muito dedicado a isso, né? Que a gente possa levar essa informação para vocês. Muitos municípios devolvem recursos do Fundeb, principalmente da manutenção e desenvolvimento da educação, porque não sabem como fazer essa utilização, têm medo de muitas vezes gastar esse dinheiro e ter problemas com a questão da prestação de contas. E aí a gente quer deixar bem claro para vocês que um recurso que pode ser valioso para vocês é exatamente a capacitação, para que vocês possam melhorar a qualidade da educação especial. Aqui a gente tem também aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Um parênteses que eu quero abrir aqui, por que às vezes é difícil fazer, por exemplo, uma construção? Porque lembra que eu falei agora há pouco, pela legislação, vocês têm que gastar os recursos do Fundeb durante um ano. Então, dependendo da situação que vocês passam, por exemplo, das dificuldades licitatórias, dependendo do valor da construção que for ser feita, muitas vezes você não consegue fazer esse custeio durante um ano, e aí você acaba devolvendo dinheiro porque você não conseguiu utilizá-lo. Então, entender como o Fundeb funciona e quais são as possibilidades de utilização deles é fundamental para o planejamento de vocês. Quando o gestor ele não se atenta para essa questão do ano, muitas vezes ele faz um planejamento de manutenção e de construção, e aí ele perde 6 meses só no processo licitatório. E quando ele vai tentar executar aquela obra de manutenção ou de construção, enfim, né, que é prevista, que é possível pelo artigo 70 da LDB, ele não consegue executar isso a termo, e aí ele devolve recursos e fica com a obra parada ou com a reforma parada. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino também é uma possibilidade do uso dos 30%.
levantamento estatístico, estudos e pesquisa visando o aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino, e realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino. Então, com isso aqui, vocês podem gastar esses 30% do Fundeb que for repassado ou que for adquirido a partir do fundo que for criado pelo Estado e pelo município. Então, aqui um resumo, né? A gente tem aqui a utilização do recurso. Aí em cima, pessoal, está o artigo 21 da Lei 11.494 de 2007, porque, como eu disse, essa lei foi revogada pela legislação atual, acho que é 13.114 de 2020, tá certo? A Lei 13.114 de 2020 não é explícita sobre esses 70-30%, diferentemente do artigo 21 da 11.494, que deixava bem claro que 60% dos recursos teriam que ser gastos com o pagamento e a remuneração de profissionais do magistério, mas a cartilha do governo federal já traz esse indicativo desse uso desses 70-30%, tá certo? Então, fiquem tranquilos que vocês vão poder continuar utilizando um percentual do Fundeb para manutenção e desenvolvimento do ensino, e um percentual do Fundeb foi até ampliado. Agora vocês podem pagar profissionais de educação básica e não só mais profissionais do magistério. Então, aqui, basicamente, o artigo 70, que pode ser gasto, e o artigo 71, que não pode ser gasto. Aí eu vou falar agora do que não pode ser pago com recursos do Fundeb, tá? Lembrando dos recursos que eu estou falando aqui, são os 30% lá do MDE que eu acabei de falar para vocês. Então, não pode ser feito pagamento de pesquisa quando não vinculado à instituição de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino e que não vise principalmente o aprimoramento da sua qualidade ou sua expansão. Não pode ser pago também subvenção às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Não pode ser pago também formação de quadros especiais para a administração pública, sejam eles militares ou civis, inclusive diplomáticos. Não podem ser pagos também programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica ou outras formas de assistência social. Professora, mas isso eu não posso pagar de forma nenhuma? Não, você só não pode pagar com recursos do Fundeb. Mas se o município, no seu orçamento municipal, na legislação, na sua LOA, no seu PPA, na sua LDO, quiser colocar um programa suplementar de alimentação, não há nenhum problema, vocês só não podem utilizar recursos do Fundeb, tá certo, pessoal? O município ele tem autonomia administrativa e orçamentária do seu orçamento. Aquele orçamento que é constituído através de fundo, ou que tem, por exemplo, complementação da União, ele deve seguir os parâmetros previstos na legislação específica que aqui nós estamos trabalhando, que é a lei do Fundeb. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede escolar, que, de novo, nada impede que o município queira fazer essa obra com recursos próprios. O que ele não pode é fazer essa obra utilizando recursos do Fundeb através do MDE. Pessoal docente de demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, por exemplo, se você tem um professor, ele está cedido para outro órgão, sei lá, Tribunal de Justiça, ele não pode receber nem a complementação salarial, tem alguns municípios que pagam 13º, 14º educacional, isso não pode ser feito para esses professores que estão em desvio de função ou em atividades alheias. E aí, pessoal, estou tentando abranger tudo, mas a gente já está chegando, estava um pouco preocupado de não conseguir chegar aqui nos programas suplementares, tá? Mas aqui eu trouxe um print da tela atual do FNDE, porque sim, ele de vez em quando passa por mudanças. Por quê? Porque a cada governo você tem novos programas suplementares da União. Não existe uma legislação que obrigue a União a ter um determinado programa, tá? A grande maioria desses programas são regulamentados por legislações, sim, mas a Constituição Federal apenas diz que a União tem a competência, tem a obrigatoriedade de ofertar a suplementação de programas educacionais, mas ela não diz quais são esses programas, tá certo? E o que isso significa dizer? Significa dizer que a cada governo federal você poderá ter a ampliação, a supressão, a modificação de programas existentes. Então, por exemplo, esses atualmente, hoje no dia 3 de abril, são os programas que nós temos em vigor no FNDE, tá? Todos eles vocês podem acessar na página. E aí, quando você vai clicando em cada um deles, você vai observando como deve ser o acesso aos editais, como deve ser a prestação de contas, quais são os requisitos para que os municípios possam ou não possam participar.
Eu não vou conseguir ter tempo aqui, pessoal, de analisar cada um deles, até porque, por exemplo, eu vou dar o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que muitos municípios aderiram e recebem recursos. Ele é um programa muito interessante, com uma boa fonte de financiamento, entendeu? Mas ele tem regras específicas para participação. O que eu recomendo aqui é que você, gestor, saiba que existem esses programas suplementares, saibam que, como eu disse, eles não são programas que a gente tem certeza que continuarão durante todos os programas governamentais. Alguns a gente até já percebe que um pouco que se consolidaram, como o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto da Escola. Inclusive, esse ano que passou, nós tivemos o PDDE acessível. Talvez alguns municípios tenham acessado, de que pessoas estão me ouvindo aqui, que era um programa, era um PDDE específico para aquisição de materiais, enfim, para custeio de atividades voltadas para a educação, né, inclusiva. A gente tem o PNAT também, que já está bem consolidado. Nós temos também o Programa de Alimentação Escolar, o PNAE. Então, eu acho que desses todos que nós temos aqui, os que estão mais consolidados, PDDE, PNAE, Programa Nacional do Livro, tá? E o PNAT. O PAR também já tem algum tempo, mas eu acho que esses daí são aqueles que vocês, como gestores, vão poder se programar para poder acessar de uma melhor continuidade. Alguns programas, eles, né, por exemplo, Brasil Carinhoso é um programa que veio nessa gestão. Algumas vezes muda o nome, né, mas a ideia continua o mesmo. Mas, assim, para a infância também, eu, salvo engano, acho que já tinha na gestão anterior e foi mantida nessa. E Proinf, então, alguns desses programas, vocês vão observar que eles podem ser dado continuidade ou eles podem ser retirados. E aí a grande diferença, por exemplo, do Fundeb, porque o Fundeb agora ele é um fundo permanente a partir da emenda número 108. E isso é importante para que você, como gestor, consiga olhar todo esse panorama de financiamento e ver aquilo que você precisa e de que forma você vai acessar. E até para que você possa se programar para a gestão do seu município do ponto de vista de recursos. E aí, como é que vocês podem acessar e preencher a informação para o acesso a esses programas, né? Além, logicamente, de acessar nessa página aqui, que você vai clicar em cada um desses programas e você vai ter todas as informações necessárias, vocês também podem acessar esse documento chamado Orientações de Preenchimento do Censo Escolar 2018, Programas e Políticas Federais, tá certo? Aqui, pessoal, vocês vão ter todas as informações sobre como preencher para acessar esses recursos no censo escolar. Lembrando que aqui nessa página vocês vão encontrar quais são as informações administrativas e como o município se cadastra para esse recebimento. Cada programa tem o seu edital, a sua forma de acesso diferenciada, inclusive de prazos, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu quero fazer parte do PAU, tenho que clicar lá e ver se é onde está, quais são os documentos que o município precisa apresentar, se isso vai ser feito através de convênio, se tem que ter uma conta específica para esse depósito, como é que vai se dar essa transferência, vai ser através de TED, vai ser através de uma conta específica aberta. Cada programa vai ter a sua forma específica e compete ao município, à gestão do município, identificar qual desses programas são mais interessantes para o município e quais ele pode acessar. Alguns programas, eles inclusive exigem que você não tenha nenhuma pendência com a União. E aí isso também pode trazer alguma dificuldade para alguns municípios. Já aqui, queridos, é como você vai fazer para preencher os dados no censo escolar. Porque muitos dos programas, volto de novo para a tela, que estão previstos aqui, você só consegue acessar se você comprovar também que no censo escolar você tem aquele público-alvo para aquele recurso. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco a gente vai até voltar sobre ele. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele tem um valor diferenciado que você pode, como município, receber se você tiver alunos no AE, por exemplo, que necessitem de um suporte de contraturno de alimentação. Você pode receber esse recurso, só que não adianta eu me inscrever no PNAE, não adianta eu querer acessar esse recurso se lá no censo eu não registrei que eu tenho alunos no AE. Porque aí, quando o MEC for cruzar, quando a FNDE for cruzar essas informações, ele vai dizer, ok, o município está inscrito no PNAE, o município mandou toda a documentação, o município não tem pendências de prestação de contas, mas ele não tem o registro desses alunos no censo. Então, eu não tenho como fazer o repasse de recursos. Dando continuidade aqui, queridos, a gente vai falar agora primeiramente sobre o programa Dinheiro Direto na Escola. Estou aqui acompanhando o horário, para não estourar muito. Ele é o objetivo dele é prestar assistência financeira em caráter suplementar. Lembre-se sempre, quando a gente fala do suplementar, porque nós estamos dizendo que a União, pela Constituição Federal, ela tem essa posição suplementar.
excetuando-se no ensino universitário, que ela é responsável, né, mas nos outros níveis de educação, ela tem esse caráter suplementar. As escolas públicas de educação básica das redes municipais, estaduais e do Distrito Federal. E aqui, olha, bem como as escolas privadas de educação especial mantida por entidades sem fins lucrativos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, como beneficiente de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. Aqui, como eu disse, né, sim, poderá haver repasse do PDDE a escolas privadas de educação especial, desde que elas estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social. Então, você, gestor do município, vamos dizer que tem uma escola privada de educação especial que atenda aos alunos do município e que precise receber recurso ou receber alguma complementação para auxiliar no atendimento dessas pessoas que estão lá estudando, né, desses estudantes do município. O primeiro passo que você, como município, precisa verificar é se essa entidade tem registro no Conselho Nacional de Assistência Social, que é o CNAS, né, para ver se ela pode fazer o recebimento do PDDE. Flávio, eu tenho um município aqui, tenho uma escola que está recebendo PDDE, mas ela não tem esse registro. O que pode acontecer? Muitas vezes o valor pode ser repassado, o município pode estar e a escola pode estar usando aquele dinheiro, no entanto, no momento que, porventura, o município sofrer uma fiscalização ou uma auditoria do FNDE ou da CGU ou do Ministério Público Federal, já que se trata de recursos federais, vocês podem ter graves problemas com relação à prestação de contas, porque essa definição de como deve ser feito a utilização e o registro para a utilização desse dinheiro está previsto, como eu disse aqui neste documento, Orientações de Preenchimento do Censo Escolar de 2018, certo? É importante que eu sei que muito do que eu vou falar aqui, vocês vão dizer assim, mas no meu município não funciona assim. O que acontece? O Brasil ele tem inúmeras escolas, inúmeras fontes de financiamento, e nem sempre a fiscalização consegue chegar a todos esses locais. Inclusive, ressalto para vocês que a Controladoria Geral da União ela faz um sorteio de quais são os municípios ou quais são os estados que sofrerão uma fiscalização. Então, por isso que muitas vezes vocês não recebem, né, continuamente, não conseguem receber essa fiscalização continuamente, até mesmo com um perfil de orientação, de se vocês estão fazendo corretamente ou não. Isso porque, normalmente, essa fiscalização é feita por amostragem, e aí, mesmo que isso esteja escrito aqui na legislação, nem sempre é cumprido, e isso soa como se não fosse obrigatório. Mas aqui a gente vai trabalhar com o que a legislação diz, com as orientações do Ministério da Educação e do FNDE, para que você possa, lembrem lá do compliance, né? Para que vocês possam ajustar a gestão de vocês, para vocês estarem em conformidade com aquilo que é a orientação do governo federal, do Ministério da Educação. Os campos que caracterizam a escola no que concerne às questões de esfera administrativa, como dependência administrativa e escola de categoria privada, são considerados pelo PDDE, tendo em vista que, além das escolas municipais e estaduais, as escolas privadas de educação especial sem fins lucrativos também podem ser contempladas pelo programa. Para o PDDE, a localização da escola em zona rural ou urbana, assim como as informações das turmas às quais os alunos estão vinculados, podem incidir em valores diferenciados. Não fica claro no documento do MEC, nem do FNDE, quais são esses valores diferenciados. Confesso para vocês que eu ainda estou fazendo uma busca mais pormenorizada para poder, de repente, numa próxima versão do curso, trazer exatamente qual é o valor que é diferenciado para essas escolas. A gente tem no Fundeb lá um fator de ponderação que é utilizado, eu não sei se é o mesmo que é utilizado para o PDDE, mas o documento do MEC indica que sim, escolas de educação especial e escolas que possuem matrículas na educação especial podem receber um PDDE diferenciado, um valor acima do que seria o valor de repasse do PDDE normal às escolas regulares. O documento de orientação também traz um capítulo especial falando da educação especial, né, que ele fala assim, que o direito à educação das pessoas com deficiências, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação é garantia legal, política e histórica, que orienta para a importância da educação inclusiva, preferencialmente em classes comuns do ensino regular. Assim, a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. E aí ele fala um pouco sobre o AEE, né, sobre a sua função de complementação ou de suplementação, e ele diz como esse AEE deve ser ofertado, ou na escola regular pública de matrícula do aluno, ou em outra escola regular de rede pública de ensino, ou em instituições especializadas filantrópicas, confessionais ou comunitárias,
sem fins lucrativos. É por isso que muitos de vocês conseguem repassar, por exemplo, valores para as APAs, para as AMAs, enfim, como uma forma de custeio para o AEE, tá? Isso é importante falar. Professora, para o AEE, eles têm essa exigência aqui do cadastro no Conselho Nacional de Assistência Social? Isto não fica claro, e, portanto, se não está claro, presume-se que não, tá? O que eles estão colocando é que escolas privadas de educação especial têm que ter esse registro no Conselho Nacional de Assistência Social. Porém, as escolas que ofereçam somente, as instituições especializadas, filantrópicas, confessionais ou comunitárias, que ofereçam o AE no contraturno, nos documentos que eu fiz a busca, não há nenhuma exigência de que elas tenham esse cadastro no Conselho Nacional de Assistência Social, tá? Deverão ter o cadastro como instituições filantrópicas, enfim, CNPJ, documento de constituição que identifique que elas não têm fins lucrativos, mas não é necessário esse cadastro nacional da assistência social, tá bom? Então, por meio do AE, o aluno tem acesso a recursos e serviços que orientam o seu processo de ensino e aprendizagem nas classes comuns do ensino regular. Esses trechos que eu estou trazendo para vocês, queridos, ele está ipsilíteres de como está no documento de orientação do MEC. Eu fiz só o documento, acho que tem quase 70 páginas, então fiz alguns recortes para aquilo que é destacável aí, que eu acho que é interessante para que você, gestor, conheça. Então, aqui a gente tem como devem ser as orientações específicas para o preenchimento. Eu acho que agora há pouco, na primeira palestra, alguém perguntou, tá, sobre como deve ser feito. Então, eles têm aqui como deve ser feito esse cadastro, tá bom? E o governo federal, ele fala das diversas ações que ele tem, né, dos diversos programas. Então, ele fala programa de escola acessível, transporte acessível, benefício de prestação continuada, escola e livro acessível. Todos esses programas vocês vão encontrar como aditivos dos programas que já estão previstos, tá? Então, programa de escola acessível, vocês vão encontrar lá no PNAT. Benefício de prestação continuada não, porque ele é um da LOAS, né? Ele é um benefício que é pago através dos cadastros nos CREAS, no CRAS e pelo INSS. Mas programa de escola acessível, como eu falei para vocês, ele é um aditivo ali do PDDE que vocês vão poder encontrar. Entre essas iniciativas, algumas utilizam informações do censo escolar para sua implementação, como é o caso do repasse diferenciado do Fundeb para a escolarização e o AE dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, bem como a disponibilização às escolas de ensino regular de um conjunto de equipamentos que compõem a sala de recursos multifuncionais. Novamente, aqui um pulo do gato. É muito importante que o gestor acompanhe o preenchimento do censo escolar nas escolas. Muitas vezes o município deixa de receber mais recursos pelo preenchimento do censo escolar de uma forma equivocada. Confesso para vocês que ainda acho que falta, que o Ministério da Educação ainda faz falta capacitações específicas nessa área e até mesmo tornar esse acesso ao sistema mais fácil. Nós, por exemplo, pesquisadores, se a gente quiser trabalhar com esse sistema e ter acesso a ele para entender como ele funciona e para trazer essas informações em termos de capacitação, não é fácil, a gente não consegue acessar, a gente só consegue acessar se nós tivermos, por exemplo, algum amigo que seja gestor de escola e que tenha a senha para esse preenchimento, que faça esse acesso em conjunto, né, que nos mostre como é que é feito esse acesso. Então, inclusive, talvez vocês me façam algumas perguntas que eu não saiba responder exatamente por isso, porque não é um sistema que você consegue acessar continuamente. Primeiro que você acessa, preenche, depois envia as informações. E segundo, que se você quiser agora, por exemplo, ter acesso a todos os formulários sem precisar acessar o sistema, você não consegue localizar isso de uma maneira fácil. Então, tem esses problemas, né? Mesmo no documento de orientação, vocês veem, olha como eles colocam um quadrinho dizendo assim, orientações específicas para o preenchimento. Mas não tem, por exemplo, uma imagem da tela. E por que isso é prejudicial? Porque, por exemplo, se você é gestor municipal, que entrou agora nessa nova eleição, e os seus funcionários de gabinete de maior confiança também chegaram agora, eles não vão ter expertise no preenchimento, né? Normalmente isso é feito por um secretário ou pela direção da escola, mas é importante que o gestor acompanhe isso exatamente por quê? Porque a má inclusão de dados no censo escolar pode impactar na forma de recebimento. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, né, ele tem a questão da transferência de recursos para alimentação.
tá? Eu quero destacar que vou pular algumas partes para que a gente possa já chegar no final para abrir para as perguntas, que o PNAE também, pela previsão do documento de orientação, ele tem um valor diferenciado de repasse por aluno de acordo com alguns critérios. Por exemplo, a modalidade e as etapas do ensino, então, educação especial, tem uma possibilidade de recursos diferenciados. O tempo que o aluno permanece em atividades escolares, se é parcial ou integral. O tipo de mediação didática pedagógica, então, se a turma é presencial ou semipresencial. E a existência de AE realizado no contraturno. Então, volto a dizer, mais uma fonte de financiamento que, de repente, o município não está recebendo pela ausência de cadastro de alunos que estão efetivamente realizando o AE. O Programa Nacional do Livro Didático, tá? É aquele que oferta esses livros didáticos acervo a obras literárias. É importante destacar que existe o programa de livro didático acessível. Inclusive, recentemente, o governo federal fez a aquisição, acho que recentemente não, talvez há 1 ou 2 anos, eles já fazem a aquisição, por exemplo, dos chamados livros braille tinta, né, que você não precisa mais, o que acontecia normalmente? A professora podia solicitar livros em braille, que não chegavam livros em braille, mas não era o mesmo que a turma toda estava usando. Então, isso causava um problema aí, porque a professora, se ela não soubesse ler braille, ela não sabia o que estava escrito no livro. Então, agora você tem os livros tinta braille, que vem o texto, e por cima dele vem o braille. Então, o aluno que tiver deficiência visual ele vai conseguir ler no braille e o professor vai conseguir acompanhar a leitura pela impressão em tinta. Então, isso foi uma inovação do Programa Nacional do Livro Didático e que eu queria trazer para vocês, porque diz respeito a essa questão da educação inclusiva. Programa Nacional de Transporte ao Apoio Escolar, de apoio ao transporte escolar também, né, que é a questão do acesso e permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos da educação pública residentes em área rural, tá, pessoal? Muito importante também falar sobre isso. Não pode haver a utilização desse veículo ou desses recursos para alunos da zona urbana. Então, aqui a gente novamente tem que os valores eles podem ser diferenciados de acordo com os alunos da zona rural transportados, e aí, de acordo sempre com o censo escolar do ano anterior. A gente também tem aqui, já caminhando para o final, acho que esse é o penúltimo ou o último, não, acho que é o penúltimo slide, tá? Trouxe aqui um print do registro de situações especiais, acho que alguém também me perguntou isso, como é que deve ser feita a composição de escolarização em classes especiais. Então, o censo, ele coleta as diferentes situações em que os alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação recebem escolarização em AEE. Então, a escola pode oferecer escolarização em classes regulares e também um AEE. Nesses casos, é importante ter em mente que é necessário cadastrar tanto as turmas de escolarização quanto as do AEE. E que o aluno deve estar vinculado em ambas as turmas que frequenta. Essa é a chamada segunda matrícula que a gente conhece comumente aí no dia a dia das secretarias. Nos casos em que a escola oferece AE aos alunos de escolarização, o respondente deve declarar a opção de sala de recursos multifuncionais no campo dependências existentes e a opção não exclusivamente no campo atendimento educacional especializado. E a gente tem mais algumas possibilidades aqui de registro, tá? Talvez responda algumas dúvidas. A escola oferece escolarização em classe regular sem oferta da AE na própria escola. Como é que você deve fazer esse registro? Então, a escola deverá cadastrar as turmas de escolarização e vincular os alunos com o aluno público-alvo da educação especial, pronto, para ficar bem resumido. Caso seus alunos recebam AE em outra instituição, a responsabilidade pelo cadastro dessas turmas é da instituição que oferta o atendimento. Então, vamos dizer, o aluno estuda na escola X e recebe o AE na PAI. Nesse caso, é a PAI que vai ter a responsabilidade pelo cadastro da turma do AE. Né? Então, dessa forma, no cadastro da escola, deverá ser informada a opção não oferece no campo do AE. A B, eu acho que foi inclusive alguma pergunta que teve aqui. A escola oferece escolarização em classes especiais. Como é que deve ser feito esse caso, tá? Nesse caso, quando as turmas são compostas apenas por estudantes com os estudantes público-alvo da educação especial, é necessário que a escola indique no cadastro a modalidade educação especial, modalidade substitutiva. Assim, será possível cadastrar turmas nessa modalidade e vincular os alunos com o público-alvo da educação especial. Caso a escola tenha, além das classes especiais, turmas regulares, deverá também informar as demais modalidades de ensino em que oferta a escolarização. Ensino regular, educação profissional, educação de jovens e adultos, e cadastrar as suas respectivas turmas. E, por fim, a terceira situação especiais, né, que
podem necessitar de um registro específico, são escolas ou instituições especializadas de oferta exclusiva do AEE. Então, quando a instituição é um centro específico para a oferta do AEE, os alunos que têm matrícula de escolarização em classes regulares de outras escolas, é necessário que no cadastro de escola seja indicada a opção exclusivamente no campo do AEE, no campo AEE, né? A partir daí, são cadastradas as turmas com esse mesmo tipo de atendimento e vinculados os alunos dessas turmas. Cabe ressaltar que apenas alunos que possuem uma matrícula de escolarização terão seus vínculos considerados e contabilizados como AE nas estatísticas oficiais do censo escolar. Então, é muito importante que, para ter a segunda matrícula, você tem que ter a primeira matrícula vigente numa escola vinculada ao ensino público. Orientações finais. Isso daqui ficou um pouco complicado o print, mas porque ficou de uma página para outra, mas eu quis trazer isso muito claramente, porque isso é uma pergunta que sempre é feita, né, que em qualquer dessas situações que eu citei acima, é necessário atentar algumas orientações gerais, né, para a declaração dos alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação no censo escolar, não é necessária a apresentação de documentos clínicos comprobatórios, laudo médico ou diagnóstico clínico. De acordo com a nota técnica do MEC-SECADI número 4 de 2014, que é aquela que eu falei no primeiro momento, o AE é caracterizado por atendimento pedagógico e não clínico. Durante o estudo de caso, primeira etapa da elaboração do AE, se for necessário, o professor da AE poderá se articular com profissionais da área da saúde, tornando-se o laudo médico, nesse caso, documento anexo ao plano de AE. Por isso não se trata de documento obrigatório, mas complementar quando a escola julgar necessário. Queridos, isso aqui está lá naquele documento de orientação e responde a dúvida que muitos municípios me fazem. Flávia, eu fiz o registro dos alunos no censo, mas eles frequentam a eu recebo segunda matrícula, mas eu não tenho documento nenhum. Na verdade, o que se entende é que, no mínimo, a escola deveria ter o plano de AE, porque no plano de AE que eu vou fazer uma avaliação pedagógica e saber se aquele aluno necessita ou não do AE. Fora isso, pessoal, foi aquilo que eu falei no primeiro momento lá da Lei Brasileira de Inclusão, a importância de um plano educacional individualizado, a avaliação pedagógica, a utilização de materiais adaptados, e tudo isso fique registrado para o caso de vocês receberem uma fiscalização, vocês conseguirem comprovar por que existe aqueles recursos. Até porque, sejamos, né, óbvios, se não tiver nenhum tipo de controle, é óbvio que muitos municípios, até por má fé, poderiam simplesmente sair incluindo vários alunos, como alunos com deficiência, como alunos público-alvo da educação especial, e passar a receber esses recursos. Então, como é que o FNDE vai ter este controle para evitar que, porventura, haja algum desvio de finalidade no recurso recebido? Exatamente através disso. Eles deixam bem claro aqui no documento de orientação que não se obriga à apresentação de laudo nem diagnóstico clínico, mas no plano de AE você tem que descrever por que aquele aluno necessita do atendimento educacional especializado. Aí aqui ele continua, né? Além disso, a declaração das informações dos recursos necessários para a participação do aluno em avaliações do INEP, Prova Brasil, SAEB e outras, é fundamental para que o INEP possa ofertar os recursos adequados de acessibilidade aos alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, possibilitando que estes possam realizar as avaliações de igualdade de condições com os demais. Então, vejam bem, volto a ressaltar. Sobre esse caso do laudo, né, vocês não são realmente obrigados a apresentar esse laudo para poder receber a segunda matrícula, ou até mesmo para recursos do PNAT, PNAE, PDDE. No entanto, se entende que vocês devem ter esse registro na escola ou na Secretaria Municipal de Educação para o caso de vocês sofrerem uma fiscalização para fins de avaliação dos recursos recebidos. E aqui a gente está finalizando já, pessoal, esse é o nosso último slide. Eu quero só reforçar que sempre se espera que a atuação de um gestor público na área da educação seja marcada pela sua iniciativa, pelo seu equilíbrio para a verificação das oportunidades e escolhas, pela sua participação, para que a sua atuação seja eficiente, pelo bom senso, para distinguir as falhas que podem ser corrigidas das irregularidades graves que precisam ser sanadas. Então, por exemplo, essa situação do AE, né, é uma falha que pode ser corrigida, você, gestor, essa semana já pode pensar nisso, oficiar todas as escolas para saberem como elas fazem o registro desse atendimento, né? Inclusive das escolas que são conveniadas, que porventura vocês precisem ter um acompanhamento mais de perto, uma vez que a matrícula
é efetivada pelo município, né? O município é responsável por essa fiscalização, responsabilidade para efetuar as intervenções necessárias, o compromisso com a constante melhoria, acima de tudo, a independência, porque o nosso compromisso é com a sociedade. Vou finalizando por aqui, espero que tenha sido muito proveitoso esse momento para vocês. Eu peço desculpa se eu corri um pouco com o conteúdo, mas eu confesso para vocês que é muito extensa essa temática. A gente poderia, sobre cada tópico aqui, passar horas e horas falando, mas o meu objetivo foi tentar trazer para vocês um panorama das principais formas de financiamento da educação e tentando abranger o máximo de municípios possíveis, uma vez que cada município realmente tem a sua realidade, tem a sua forma organizacional, e aí a gente precisa ter um olhar específico para cada um de vocês. Vou passar, então, a bola aqui para o Lucelmo, que ele possa me falar agora como é que está essa Flávia, situação. Eu só tenho, a única coisa que eu posso dizer para você é: uau, que impressionante a sua apresentação. Toma uma água aí, né? E impressionante, se você está falando de escola, porque assim, existe uma coisa que é muito difícil para quem não é de escola entender a escola. Entendeu como é que funcionam as coisas, né? Eu sempre falo assim, eu falava assim, uma época que eu apoiei o candidato a vereador lá, que era professor, eu falei, pega um vereador que não é professor e eu te dou 2 horas para tentar explicar para ele a forma de trabalho, a carga horária do professor. Se você conseguir, ele não precisa apoiar. Porque é tão complicado, né? E você foi brilhante. Parabéns. Bom, à medida que você foi... as pessoas foram colocando perguntas, e à medida que você foi explicando, várias dessas perguntas foram respondidas. Então, eu vou... Tem algumas coisas aqui que eu vou falar aqui rapidinho, porque são relativamente mais simples, aí eu vou te passar algumas perguntas aqui. Mas eu vou partir do pressuposto, pessoal, que ela foi respondendo. Então, podem colocar agora, que acho que fica melhor. As pessoas estão perguntando muito sobre o AEE e sobre quando isso é terceirizado. Pessoal... O AE, ele é contraturno. A descrição na lei é que é no contraturno. A gente sabe que nos municípios acaba acontecendo no turno, mas do ponto de vista da lei, ele é no contraturno. Ele pode ser feito pelo próprio município, chama AE, ou ele pode ser feito por uma instituição terceirizada. Também chama AE, só que é o AE executado por uma outra instituição, né? Agora, tem uma pergunta aqui interessante, alguém perguntou aí. Você pode ter, Flávia, uma parte dos alunos atendidos por uma instituição, uma parte pelo próprio município? Pode, não há nenhum impedimento. Agora, lógico, o que é importante é que vocês atentem para como está sendo feito esses convênios, né? É um outro ponto aí bastante importante. Infelizmente, eu tenho acompanhado muitos municípios, falo dos convênios com as instituições filantrópicas, porque como normalmente se faz essa adesão, né, dessa entidade privada sem fins lucrativos que oferta esse atendimento do AE. Normalmente isso é feito através de um convênio, caso o município precise repassar algum recurso, tá? Ou um termo de parceria, caso o município não precise repassar esse recurso. Só que o que a gente tem acompanhado é que muitas vezes esses convênios eles são feitos sem um cuidado de estabelecer nesse termo de convênio ou de compromisso todos os requisitos de como esse AE deve ser feito. Por exemplo, inclusive os registros do plano de atendimento, os registros do planejamento educacional individualizado, com uma avaliação pedagógica de qualidade. Então, o município ele fica com poucos instrumentos, inclusive para saber se ele deve manter ou se ele deve cancelar aquele convênio. Por quê? Porque no termo de convênio isso não ficou muito claro. Quais seriam as obrigações? Lá está como obrigação, por exemplo, realizar o atendimento de X alunos de 14 às 17 horas, mas não descreve como deve ser feito esse atendimento. E aí, qual o problema disso? Lembram lá da gestão de risco, que eu sempre falo? Se esse município quiser, às vezes até tem lá uma cláusula que esse contrato poderá ser rescindido de acordo com o interesse das partes, da noite para o dia. Isso pode ser feito, tem lá a previsão. O problema é que o que eu vejo que acontece? Como muitas vezes o município não faz esse acompanhamento e não existe outra estrutura de atendimento, ou essas estruturas não são suficientes, quando o município percebe que aquela conveniada não está atendendo ao que ele compreende como uma educação de qualidade e tenta retirar aquele convênio, existe toda uma mobilização que obriga o município a manter aquele convênio e o município fica de mãos amarradas. Ele não tem como dizer assim, não, mas eu vou quebrar este contrato porque está aqui, olha, foi exigido que esse atendimento fosse feito com essa qualidade, com esses profissionais capacitados, que eles tivessem esse nível de formação, ou que tivesse esse tipo de registro, que fossem apresentados, por exemplo, relatórios
mensais, bimestrais, semestrais, sobre qual é a evolução que está havendo nesse atendimento. E eu vejo, infelizmente, essa situação sendo passada por muitos municípios que se tornam, cá entre nós, meio que reféns de determinadas instituições, porque não conseguem fazer esse acompanhamento, e quando tentam fazer algum tipo de fiscalização, são taxadas de que, porque quer acabar com o serviço, porque tá tirando o direito da pessoa, e na verdade nem sempre é isso não, às vezes é porque o serviço que está sendo ofertado não é de qualidade. Então, minha dica aqui é que vocês tomem esse cuidado na contratação, na realização do contrato de convênio. E também na publicação, promulgação de algum tipo de diretriz que regule, né? O que é que tem que fazer. Por exemplo, tem que ter um plano de ensino individualizado, tem que se basear no protocolo cientificamente validado, tem que ter estruturas de registro, como a gente fez lá no Diretriz Nacional. Isso é super importante também. A Simone falou, o aluno matriculado na escola tem segunda matrícula no AE, na própria escola e na APAE, onde ele recebe a segunda matrícula. Está errado. Ou ele recebe no AE na própria escola, ou na APAE. Exatamente. Ele vai ser, a segunda matrícula vai ter que ser, um desses lugares vai ter que oferecer o AE para ele. O AE é uma matrícula. Uma outra matrícula, né? Daí tem que escolher qual é o caso. Né? Os dois, a escola vai ficar sem receber e aí a PAI vai ter que receber, porque uma instituição especializada não vai fazer esse trabalho sem receber nada. A Fran está perguntando, o município pode abrir sala de AE sem que ela tenha cadastro no MEC? Eu não entendi, porque acho que a abertura é cadastrando, né? Porque... Não, assim, o que pode acontecer? É sempre bom destacar, foi aquilo que eu falei lá no início, né? Flávia, eu não posso usar o recurso do Fundeb, sei lá, para fazer uma obra. Significa que eu nunca vou poder fazer a obra? Não. Se você quiser fazer com recursos do município, ok. Se o município chegar e dizer assim, olha, sei lá, é muito dor de cabeça para abrir isso no MEC, vai me dar muito trabalho, eu tenho um recurso aqui. Eu, como município, posso fazer uma sala de AE? Pode, você pode fazer. Você só não vai receber recursos do Ministério da Educação, tá certo? Lembrando sempre, pessoal, uma outra dica aqui que não tem como, porque é muita coisa, eu poderia ficar horas aqui falando de dicas e de como a gente poderia fazer. Tem alguns documentos do FNDE que são muito bacanas, que auxiliam vocês, por exemplo, na identificação de enturmação, sobre como construir uma escola dentro do padrão do FNDE. Então, eu recomendo que mesmo que o município por algum motivo, tenha recursos, royalties, algo nesse sentido, né, que ele resolva investir na educação, que ele sempre tome como parâmetro as plantas básicas, as regulamentações sobre a sala de AE que são postas pelo FNDE. Por quê? Porque se lá na frente esse município não tiver condições de manter sozinho esse estabelecimento educacional, essa sala do AE, ele pode tentar receber esse recurso via FNDE e ele já terá construído aquele espaço físico dentro dos critérios que o FNDE vai exigir. Então, isso aumenta as chances de que lá na frente vocês consigam. Isso é muito comum na área da saúde. Se eu tiver algum gestor aqui que trabalha também na área da saúde, vocês já ouviram falar daquela questão da obtenção do CNES, né? Que é o Cadastro Nacional de Instituição de Saúde, uma coisa assim. E um dos critérios que o Ministério da Saúde leva em consideração é isso. Então, muitas vezes, por exemplo, um município ele não pode esperar até que haja liberação de recurso da saúde, que as pessoas vão morrer. Então, ele vai lá e constrói com seu recurso próprio, enquanto ele tramita toda a documentação necessária para receber os recursos a nível federal. Então, uma dica que eu deixo aqui é isso. Caso o município resolva por conta própria, construir os seus espaços educativos, suas escolas, salas de AE, que ele se atenha às documentações do FNDE, às plantas que já estão lá disponíveis, como deve ser o tamanho, enfim, o que tem que ter para um determinado espaço ser considerado uma escola, porque sim, o FNDE traz todas essas definições e vocês já façam com base nisso. A Cristiana perguntou assim, Cristina, professora Flávia, mas no censo não existe um campo para o registro de que o aluno do AE é por avaliação pedagógica. Você coloca no AE que a pessoa, quando você lança como pessoa com deficiência mesmo não tendo laudo. Isso, você lança como pessoa com deficiência, tá? E como eu disse, o principal, queridos, não é só vocês fazerem o registro. Até porque esses documentos do censo, como eu posso dizer, essa plataforma do censo, ela passa por modificações. O que mais tem me preocupado, eu acho que é o principal ponto que eu quero colocar aqui, é da necessidade da organização dos municípios. Porque hoje, pessoal, o MEC não exige o laudo. Isso é só uma nota técnica. Amanhã ou depois o MEC pode mudar isso. Porque não existe na legislação brasileira
esse impedimento da exigência do laudo, tá? Isso é uma nota técnica do MEC e da SECADI, que agora é SEMESP, mas isso pode mudar. Amanhã ou depois o MEC pode entender, olha, não, eu estou tendo muita dificuldade de fiscalizar isso e agora eu vou exigir um laudo médico. E os municípios, muitas vezes, não estão preparados para lidar com isso. É claro que a gente acha que isso não vai acontecer, porque, enfim, foi uma garantia de direitos. O nosso objetivo é sempre que haja intervenção pedagógica também precoce, para melhorar esse atendimento, enfim. Mas eu não tenho como garantir, do ponto de vista jurídico, uma nota técnica, ela tem sim sua fragilidade. Inclusive, ela pode ser mudada. Amanhã muda o governo, sai uma nova nota técnica. Tá? Ela sequer, e foi muito legal o Luciano ter me corrigido, porque eu acabei falando do conselho e estava com a professora Sueli na cabeça. Acabei falando que era uma nota técnica, uma resolução do conselho, não, na verdade é uma nota técnica do MEC. O que às vezes é até mais complicado, porque as resoluções do conselho, como elas passam por um colegiado, às vezes elas demoram mais para sofrer alguma modificação. A nota técnica não, ela depende da gestão que está lá. Então amanhã pode vir uma gestão e dizer que tem que ter o laudo. Então se atenham mais, lógico, ao preenchimento que é necessário, mas nunca esqueçam que esse preenchimento tem que estar colado com a comprovação. Então, se lá está dizendo que tem que ter o plano do AE, só considerem que aquele aluno é um aluno com deficiência, altas habilidades, que precisa da segunda matrícula, se vocês tiverem como comprovar que realmente ele está frequentando, que ele tem o planejamento, tudo direitinho. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, peraí, que é a seguinte, essa aqui. Como a escola especializada consegue esse PDDE, já que o Estado sempre diz que a escola convênio especializada não tem esse direito. Não tem mesmo, né? Uhum. Não entendi. Volta aí a pergunta, Luciano, por favor, desculpa. Não, se a escola especializada tem direito ao PDDE, não tem direito ao PDDE, porque o PDDE é só para a escola pública, né? Pois é, isso que eu estou falando, eu falei lá naquele momento. Se a escola tiver o tal do Cadastro Nacional de Assistência Social, em tese, pelo documento de orientação do MEC, poderia receber, tá? O problema, Luciano, é que eu vou te ser muito sincera, eu nunca vi aqui, eu posso até ser uma pessoa, posso fazer essa pesquisa depois para te trazer esse número, mas eu confesso que eu ainda não olhei quantas escolas, quantas possíveis conveniadas da educação especial tem esse cadastro, tá? Lembrando sempre, tá? Uma coisa que é importante você, gestor, lembrar. Nós estamos falando do PDDE, que é um recurso federal. Se o seu estado, o seu município quiser, dos recursos próprios dele, fazer esse investimento através de um convênio, não é impeditivo, que ele não pode receber o PDDE, porque para ele receber o PDDE, segundo o documento de orientação de uso de recursos para planos e programas do governo federal, a escola conveniada teria que ter, de caráter privado, sem fins lucrativos, teria que ter esse cadastro no Conselho Nacional de Assistência Social. Confesso para você que eu não sei nem como faz esse cadastro, pretendo estudar para trazer essa informação quando me perguntarem. Mas, assim, a grande maioria dos municípios e dos estados, eles fazem convênio da própria prefeitura, eles não têm esse recebimento de recursos. Agora, claro, é mais uma fonte de financiamento, né? Eu posso até depois saber direitinho como é que isso funciona, só que aí não é bem uma responsabilidade do município. Muito possivelmente, esse cadastro deve ser feito pela própria instituição. A instituição ela só apresenta este documento como um pré-requisito para poder receber o recurso. Então, é um pouco complicado, porque não depende só do município, né? Depende da instituição também atender os critérios que vão ser provavelmente necessários. Tá, e só para lembrar também que escolas de ensino fundamental, que as escolas especiais são de ensino fundamental, privadas, elas, apesar de terem um caráter não lucrativo, elas são privadas, elas respondem ao sistema estadual e não ao sistema municipal, tá? A última pergunta aqui, para você descansar, que você está, coitada, já está com a voz esgarçada já, o pessoal também. Essa aqui eu achei muito legal, essa pergunta da Mai, não sei o quê. Alunos com TDAH, dislexia, transtorno de aprendizagem, ou seja, transtornos específicos de aprendizagem, podem ser atendidos no AE com justificativa nessa nota técnica, ou é só aquilo que é o público-alvo da educação que está descrito na LDB? Pois é, se eu for levar a ferro e fogo que está descrito no documento, que é como eu falo para vocês, tá? A gente tem vários documentos que falam da educação, inclusive do Conselho Nacional de Educação, do MEC, algumas vezes eles podem até ser contraditórios entre si,
e eu estou tomando como base aqui aquele documento que eu deixei a imagem para vocês, que vocês podem localizar na internet, que são as orientações para o preenchimento do censo escolar para acesso a planos e programas do governo federal. Por este documento, não, porque ele diz que a nota técnica para o recebimento do AE seria para alunos público-alvo da educação especial, tá? Mas existe uma luta, uma campanha muito grande, né, Luciano? Se você puder até me ajudar aí nessa complementação, porque eu sei que existe uma movimentação exatamente para que seja ampliado esses direitos, né? Lembrando, eu acho que ela colocou só TDAH e dislexia, né? Porque transtornos globais de desenvolvimento, na verdade, perdão, superdotação e altas habilidades são público-alvo, então receberiam, tá? Exatamente. Então, existe essa luta, existem municípios que fazem esse atendimento com recursos próprios, né? Porque o problema é do financiamento, não é exatamente da oferta. Você pode ofertar com recursos próprios. Eu conheço municípios que fazem esse atendimento, mas o problema é que na hora que você vai, como a Flávia falou, né? Você vai fazer o lançamento, você vai dizer que a pessoa é uma pessoa com deficiência. Pessoas com autismo, deficiência intelectual, elas são pessoas com deficiência. TDAH não. TDAH não configura uma condição de pessoa com deficiência, assim como descalculia, disgrafia, nada disso configura pessoa com deficiência, nem dislexia. São transtornos específicos da aprendizagem. Daí poderia haver algum problema nesse lançamento, porque não é exato, né? Quero até deixar registrado, Luciano, sempre isso, né? Tem municípios que, assim, eu sou advogada, então eu tenho alguns, como posso dizer, critérios éticos, igual de padre e de médico, né? Nós temos que guardar o sigilo da informação que a gente recebe. Então, obviamente, por uma questão de ética, não vou falar nem qual município, nem qual prefeito, nem gestor, mas vários municípios chegam para mim assim, não, doutora, mas eu recebo, eu cadastro lá e recebo. Cadastra de uma forma equivocada. Você está cadastrando como aluno com deficiência ou com altas habilidades para receber o recurso, mas numa prestação de contas, se você sofrer uma auditoria, você pode ter graves problemas e ser, inclusive, multado pelo esse recebimento. E detalhe, você pode ficar sem ter como acessar esses recursos até que você cumpra a obrigação da penalidade imposta. Então, assim, tem aquilo que eu falei da gestão de risco e, claro, né, de você ser responsabilizado enquanto gestor público. Então, eu peço muito que os nossos gestores que estão nos ouvindo consigam fazer um cotejo, digamos assim, uma comparação entre aquilo que é feito tradicionalmente ou pelo hábito dentro da gestão pública e aquilo que realmente a legislação recomenda. Porque vocês vão encontrar, não, mas cadastra aí como deficiente, que todo ano a gente cadastra assim. Porém, quando vocês forem pegar a Lei Brasileira de Inclusão, que define quem é pessoa com deficiência, somada ao decreto que regulamenta quem são as pessoas com deficiência, você vai perceber que TDAH, dislexia, descalculia, nenhum desses é considerado pessoa com deficiência. Volta confirmando aquilo que o Luciano falou. O que não impede. Ah, mas professora, nós temos aqui, criamos um centro para atendimento de alunos com necessidades especiais. E aí a gente faz como? A gente atende os alunos que são público-alvo da educação especial pela LDB, tá? E recebe recursos no contraturno desses alunos, mas nós também atendemos TDAH, dislexia, descalculia com recursos do município. Perfeito, tranquilo, vocês não vão ter problema nenhum com a prestação de contas. Vocês só vão ter problema na prestação de contas se vocês preencherem equivocadamente o cadastro, né, por desconhecimento ou por má fé. E aí, nesse caso, vocês têm que avaliar toda essa gestão de risco. Simone falou, a nota técnica diz que não, mas quando envolve o Ministério Público, a determinação, eles mandam oferecer, mas não manda o governo federal pagar, é o município que paga. É aquela história do melhor interesse do educando, do melhor interesse da criança. O Ministério Público, pessoal, ele sempre vai se pautar não só nas questões orçamentárias. O que o Ministério Público entende esta criança tem direito ao desenvolvimento educacional pleno e para ela se desenvolver, ela tem que ter acesso, por exemplo, a uma adaptação de material, tem que ter uma adaptação de aula. Ele não está te dizendo que só a União paga. Lembrando, pessoal, que foi aquilo que eu falei. Alguns municípios estão muito atrelados ao caráter de financiamento da educação por parte do governo federal. E aí se cria essa ideia de tipo assim, mas se o governo federal não paga, eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho recurso. Mas, infelizmente, não é assim que o sistema funciona. O sistema funciona da seguinte maneira. Prioritariamente, 25% da arrecadação tributária do município tem que ir para a educação. Em tese, é desse recurso que o município poderia pagar, por exemplo, o atendimento para os alunos que não podem ser incluídos na União, né, para receber recursos da União.
né, que tem descalculia, TDAH, enfim. Então, é essa visão que o Ministério Público tem. Se ela é uma visão justa do ponto de vista da gestão, né, ou não, é outros 500, né? Existe, inclusive, um debate aí, né, de que pela separação de poderes, não deveria haver essa intervenção do judiciário no executivo, né? Eu tinha um procurador aqui em Belém, eu trabalhei muitos anos no Ministério Público, 10 anos no Ministério Público, e aí uma vez eu lembro que numa discussão de gestão, ele discutindo falou, né, com o prefeito, né, que não, que tinha que investir dessa maneira, aí o prefeito virou para ele assim, procurador, o senhor quer saber como investir o orçamento? Se candidate, ganhe a eleição, aí o senhor senta aqui e diz como vai ser o orçamento, porque enquanto eu for prefeito, o orçamento vai ser gasto dessa maneira. Então, assim, é para vocês entenderem que existe esse conflito, né? As prefeituras podem recorrer de decisões do Ministério Público, nem sempre as decisões do Ministério Público, elas levam em consideração essas questões orçamentárias, que isso é muito complicado também. Sou muito favorável à luta pelos direitos, mas também entendo que a gente está falando aqui para gestores, e quanto mais organizados vocês forem, quanto mais transparentes vocês forem, melhores as chances de vocês conseguirem que o Ministério Público compreenda essa situação e que vocês possam falar de uma progressividade na garantia desses direitos. E uma outra coisa importante é que sempre que o Ministério Público vai fazer essa discussão e vai judicializar isso, essas decisões não têm efeitos que a gente chama de erga omnes para todos, ele tem efeito para aquele indivíduo particular. Então, ele não te autoriza ao próximo indivíduo que chegar nessa condição, que aquela decisão lá atrás diz que aquele indivíduo era para ser matricular no EE, o próximo, ele não te autoriza como gestor a matricular, porque essa decisão não tem esse efeito. A decisão é individual, tem uma restrição àquele indivíduo. Flávia, muito obrigado pela participação, foi realmente incrível. Depois até quero explorar esse assunto mais com você. Quero agradecer a todos aqui que participaram, gestores. Eu vou fazer um pedido para vocês, assim que terminar aqui, quero um compromisso de vocês que estão aqui, pega esse vídeo e manda nos grupos de profissionais das prefeituras dos estados, manda no grupo de professores, de escolas, de diretores, de coordenadores, que agora vai ficar disponível, né? E a gente pode chegar a outras pessoas, o grupo aí, a equipe da Secretaria Municipal de Educação, porque eu já estou preparando aqui o e-mail para vocês com todos esses documentos, só vou pegar as apresentações dos professores. E, Flávia, eu vou te passar as palavras finais para a gente encerrar, porque a gente você já está acabada aí. Gente, eu peço desculpa, mas eu confesso para você, vou até ver, né? O pessoal achar que eu estou mentindo, é que eu estou com um barrigão de 8 meses já. Já está. Então, aí já fica um pouco mais difícil essa parte respiratória, então já dá uma cansadinha, aí você sabe que eu me empolgo, né? Se deixar, eu quero falar até amanhã. É um tema que eu particularmente gosto muito, então queria agradecer, parabenizar vocês, gestores que estão aqui. Nós sabemos que não é fácil gestar a complexidade do sistema brasileiro, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista orçamentário. Então, parabéns por vocês estarem num sábado, com quase 6 horas aí de transmissão, dedicados para conseguir fazer uma gestão pública melhor. A gente tem certeza que são profissionais como vocês que realmente vão tornar esse país mais inclusivo. Eu vou pedir para o Luciano também no e-mail mandar as minhas redes sociais. Quem já quiser seguir aí é o @Flávia_Marcal84. Vocês podem mandar aí pergunta pelo meu direct. Tem também o @ do Projeto TEA, que é Projeto TEA UFRA, que a gente também faz cursos de capacitação. A gente está agora com 2 turmas. Na verdade, eu estou com 3, porque eu estou com uma especialização em autismo em parceria com a UEPA. Estou com curso de formação de professores com 7 municípios. A gente está com curso para gestores de gerenciamento de processos, inclusive com a Escola de Governança. Tudo gratuito, porque é tudo feito pela universidade, com recursos do Ministério da Educação e do Governo do Estado. Então, quero aqui levantar a bandeira de que, sim, é possível a gente fazer capacitação de qualidade e é necessário que a gente faça isso. A gente espera que essa aula possa incentivar vocês a continuar buscando conhecimento sobre essa área. O Luciano tem um canal fantástico, estou fazendo propaganda de ti agora, querido, que vocês também podem ir lá entrar e tem muitas informações que vão complementar. O Projeto TEA tem um canal do YouTube, mas ainda está embrionário, a gente já está caminhando, mas com certeza a gente espera que esse tipo de informação que eu passei para vocês agora, em breve a gente possa disponibilizar para a rede como um todo, e a gente está iniciando esse projeto. Eu já conversei com o Luciano, pelo menos aqui no Pará, nós estamos dialogando com o Tribunal de Contas do município para que a gente consiga oferecer a ele para os 144 municípios paraenses
como a gente está oferecendo para vocês. Então, deixo também essa dica, né, para vocês, gestores que precisam, né, mais dessa informação, que querem essa informação de qualidade, entrem em contato com o Tribunal de Contas do município, vejam essas possibilidades de financiamento através do MDE para que vocês possam buscar cada vez mais ter essa capacitação. O nosso objetivo aqui é realmente compartilhar conhecimento e juntos transformar aí essa educação pelo Brasil todo. Um grande beijo e obrigada, viu? Pessoal, vou mandar os Instagrams sim para o e-mail. Pode ficar tranquilo, eu já coloquei também o da Flávia aqui. Vocês podem seguir lá, tá bom? Tchau, grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa